Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Então, o tema de hoje aqui é Small Caps e fundos de ações. Eu mesmo tenho algumas empresas consideradas Small Caps na minha carteira, do rumo ao bilhão, e que me trouxeram uma rentabilidade muito respeitável no decorrer dos últimos meses, né, até do último ano. E no programa de hoje, eu tenho duas convidadas especialistas quando o assunto é investimentos em ações e fundos de ações. Então, eu queria começar aqui, antes de mais nada, agradecendo a nossa primeira ilustre convidada de hoje, que é a Luciana Seabra, especialista em fundos de investimentos. Muito obrigado, Luciana. Nada, Nigro. Um prazer enorme estar aqui com você. Temos aqui também a Heloísa Cruz, gestora do clube de investimentos Stoxos. Stoxos, que lendo agora em voz alta eu saquei o porquê desse nome, não é mesmo? Então, muito obrigado, Heloísa, por estar aqui conosco hoje. Obrigada, primo. Prazer estar aqui com vocês também. É muito divertido. Acho que esse é o meu assunto favorito. É isso que eu sei fazer para ganhar dinheiro, investir em small caps. Então, vai ser um prazer e pode deixar que eu falo bastante. Não, eu tô ligado já, dona Heloísa. Mas antes, eu queria, como eu que guio aqui, eu queria fazer um desabafo, cara. Um desabafo que eu acho que tem muito a ver com o conteúdo que a gente tá falando hoje, que é Small Caps, que é o seguinte. Eu acabei de tirar sangue no Fleury, cara, que eu tenho ações lá, e eu quase desmaiei, cara. Eu quase desmaiei quando eu tava mandando uma mensagem pra você, um áudio, velho. Eu percebi. Você viu? Comecei a mandar mensagem, a mensagem começou a... Eu percebi que a mensagem foi sumindo, assim. Você tem medo de agulha? Cara, eu não sou muito bom com esse negócio, não. Eu não gosto de agulha Não gosto muito de agulha, não. Tem um jeito de treinar, né? Doação de sangue. Você põe uma agulha de verdade. Aí você vai descobrir o que é uma agulha de verdade. Eu não aguento tirar 5 tubetes, imagina meio litro de sangue. Mas e aí, primo, você que é praticamente dono da parada, né? Todas as ações que você tem de... Não, mas é por isso, você acha que eu preciso tirar sangue? Não. E aí? É que como tem ações de Fleury, a gente tem que ir lá pra ter que apoiar. Mas aí, qual foi a experiência? Curtiu a experiência? Cara, me atenderam muito bem. E você sabe que eu fico me ligando nisso, porque o Fleury tem um negócio do NPS muito alto, né? O Fleury é conhecido por atender bem os clientes. Então eu vou lá, eu fico olhando como a moça atende e tal. E pior que a moça é muito simpática. Ela perguntou assim: você tem algum problema com agulha, senhor, tal? Eu falei, putz, eu sou meio ruim pra esse negócio. Aí eu falei, mas não se preocupa não. Eu juro por Deus. Semana passada veio uma moça aqui e ela também tinha problema com isso. E aí ela começou a ficar desesperada porque a gente não achava a veia dela. E aí péssimo. Colocou e não saía sangue. E aí de repente ela começou a ficar desesperada e arregaçaram a artéria. Cara, eu pensei assim, cara, será que isso daqui é uma estratégia que eles usam pra tentar me deixar tranquilo? Porque não me deixaram tranquilo. Claro que não. É que eu gosto que às vezes, agora que a gente tá nesse mundo de ser acionista e tal, eu imagino assim, no futuro, você dando essas cartadas, às vezes, sabe, toma cuidado comigo que eu sou acionista dessa empresa. Eu sou dono dessa porra. Na verdade, você tem 50 ações, tá ligado? Na vida real não funciona assim, né? Então, mas sabe um negócio? Por que não funciona assim na vida real? Porque olha só, vamos supor, você tem, sei lá, eu tinha um escritório de investimento, certo? Eu era dono, eu tinha 80% do escritório. Aí vamos supor que eu tivesse 10% do escritório e trabalhar, sei lá, as pessoas iriam me respeitar como se eu pudesse fazer quase que qualquer coisa. Quando você tem 10% de uma companhia, você não pode fazer esse tipo de coisa. O que muda? Mas a vida real é que, assim, a gente tá vivendo num mundo onde ninguém é acionista de nada. Então, às vezes, quando você fala, eu sou acionista, parece bem bonito. Mas a expectativa, e a gente, eu e a Lu e você também, a gente trabalha por isso, é que a maioria das pessoas vai ser investidor de bolsa daqui a pouco. Então, os próprios funcionários de qualquer empresa, eles vão tender a entender o que quer dizer ser acionista. E ele vai saber que se ele é acionista com 200, 300 reais, qualquer um pode ser acionista. Então, a ideia é justamente a gente não ficar dando carteirada em lugar nenhum, né? Pô, mas sabe que é ruim eu saber disso agora, né? Porque... Já deu a carteirada. Tarde demais. Não, é que eu tava pensando em dar uma carteirada. Porque, veja só, final do ano eu vou pra onde? Vocês sabem já, não sabem? Todo mundo sabe, o primo vai pra Disney lá. Vou pra Disney. Visitar de novo o Mickey. Visitar o Mickey. O Mickey. E aí eu tô, ao longo do ano, comprando ações de Disney. Comprando ações de Disney pra chegar lá e falar, eu mando nessa porra, abre o parque pra mim. Porque ele acha que ele vai chegar lá com free pass nos brinquedos, né? Eu quero free pass essa porra. É isso aí, eu sou acionista e não vou pegar nem fila. Mas você que não funciona. Aí que lá é o problema, né? Você chega no funcionário e fala, sou acionista da Disney. Mas olha, eu também. Eu só vou sugerir, primo, que você não conheça os bastidores da Disney, que eu tive um amigo que trabalhou um tempão não estraga lá a no subsolo e falou que via a Branca de Neve fumando nos bastidores. Não. Aí acabou. Não vá. Não estraga a magia. É pra onde eles jogam, a galera que morre nos brinquedos, jogam tudo lá embaixo, né?
Meu pai não fala isso. Mas eu falando em Disney, eu preciso fazer um outro desabafo, cara. Pra teu filho. Deus, velho. Falando em Disney, você vai de novo pra Disney e não vai levar criança? Então, aqui que entra o ponto. Meu Deus. Não estou grávido, ok? Mas o ponto é o seguinte, ó. Vamos pra Disney, toda a minha família, não é? Quando eu era mais novo, meus pais realizaram meu sonho e tal. Se ferraram na época, mas realizaram nosso sonho. E a gente curtiu muito, foi muito mágico pra mim. E hoje eu vou realizar o sonho deles, que hoje mudou um pouco a condição financeira. E eu vou levar toda a família. Então eu vou levar meu pai, minha mãe, eu e a Ká vamos, né? A irmã da Ká. Cara, vai muito. A gente vai em 8 pessoas. E aí, entrou numa parada. Tirar visto. E aí, eu acho que esse negócio de tirar visto tá muito ineficiente. Porque, olha só, a gente vai pra curtir turismo e tal. E eles têm medo que as pessoas vão pra lá pra, sei lá, morar lá, fazer um monte de coisa. A irmã da Camila, minha namorada, e a namorada do meu irmão, eles não passaram, não conseguiram tirar o visto, cara. E hoje, agora, até eu chegar aqui no podcast, eles estavam agora lá no consulado pela segunda vez e não conseguiram tirar o visto de novo. Vai junto. Só que, mas não pode entrar junto lá. E eles vão pra curtir turismo, sabe? A viagem tá toda sendo bancada. Então eu vejo que é como se fosse assim, você vai prender alguém que não merece ser preso. É tipo, você não vai deixar a galera pros Estados Unidos que tá indo pra curtir. Não, e seu irmão é tipo, ele é empreendedor aqui no Brasil, não é um cara que, tipo, cara, não tem um nada derrapado que, errado. tipo, tá sem trampo, com uma mochila e vai tentar viajar pra ficar lá pra sempre. Tipo, Então, tem negócio isso aqui e aí. tudo mais, então Fora, eu tirei visto recente e lá vem deu umas essas confusões. carteiradas, né? Deu umas confusões aqui em São Paulo, eu tive que ir pro Rio de Janeiro tirar O Kaique tirou o visto, gente. É, eu consegui tirar o visto. Só que eu não sabia, que tipo, eu tive que ir pro Rio de Janeiro, eu tava de mochila, tava cheio de coisa. Só que eu cheguei lá no lugar pra tirar o visto e você não pode entrar de mochila, não pode andar de celular. Eu tive que Não pode tirar foto, né? Eu tive que deixar minha mochila e meu celular com um estranho. O cara me deu uma ficha assim e falou assim: pega depois ali na salinha. E eu fiquei tipo, eu fiquei mais preocupado de alguém levar meu celular e minha mochila embora do que se eu não conseguir tirar visto. Diferença, qual que é a definição de uma small cap, de uma micro cap, uma blue chip? Como que você olha aí pra diferença em definição delas? Como regra geral, a diferença é a capitalização de mercado e a liquidez diária do papel. Então, basicamente, a gente chama de blue chip as principais empresas da bolsa. Não, né, meu? É que se vê que tem blue chip e tem as blue chips, Tem. né? Inclusive, eu comprei uma só pra andar surfando o comportamento de manada da Você galera. comprou uma blue sheet só pra sacar. O Kaique é bom em comprar umas blue sheet aí, né? cara? Eu fiz uma vez aí, uns Comprou. Gente, vocês precisam saber que é bom também aqui em comprar blue sheet. Tem um cara incrível. Eles parece que nasceu só pra fazer isso. É o Lucão. O Lucão, ele tem um dom pra comprar esse tipo de coisa. Caiu. Então é só fazer o contrário dele que você ganha dinheiro. Ele tem um histórico bom. Não, e o pior não foi nem ter comprado, porque depois que eu já tava no Primo e a gente já se conversava mais, né, o time até pra montar o Rumo ao Milhão, que virou Rumo ao Bilhão, eu já podia investir em ações que faziam mais sentido, mas meu dinheiro tava meio que preso, derretendo cada vez mais, tá ligado? Nas duas ações. Eu não sei um curso de análise fundamentalista, é um curso de vergonha na cara, Lu, porque essas coisas que ele fez aí não se faz, não. Mas só eu tô curiosa pra saber qual a Blue Sheets que a Elo comprou. Gente, mas eu comprei só pra surfar o comportamento de manada da galera, tá bom? Só pra... Como assim? Como assim? Você não pode ver a cotação ali? Basicamente, conceitualmente, as blue chips são as principais ações da bolsa. As primeiras 20 ou 15 mais líquidas. Então você tem aí Petro, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco. E essas são as principais empresas da bolsa. Uma coisa que é importante é que no Brasil, a gente tem blue chips como empresas super voláteis e empresas de commodities. Isso não é normal no mundo. Tipicamente, você vai ter empresas mais estáveis entre as blue chips. E aí você vai diminuindo a capitalização de mercado e a liquidez e você vai chegando nas outras categorias. A verdade é o seguinte, não tem muito uma regra. Qual que é o número mágico? Passou de 20 bilhões ou de 30 bilhões de market cap, se encaixa nas large caps. Nas large caps são as grandes capitalizações de mercado. Então você tem mid, small, micro, small, mid, large. Micro, small, mid, large e as large que seria caps, né? micro, mini, aí as pequenas, as médias micro e é as aquelas grandes. coisas que você gosta lá, né, Lu? Você tem um monte de micro aí na carteira, adoro. né? Não sei se eu chamo de micro ou de
mico, né? Mas É verdade. não só eu que tenho mico na carteira, né? Vamos combinar. Não. É que os seus andaram virando com King Kong, mas... Então, aí, ó. Não que eu que possa... a gente manja muito de análise fundamentalista. Não que eu possa reclamar É o do research do Kaique aqui. É o Kaique Research, meu. Você tá louco? Mas conceitualmente a gente chama de microcaps ou microcaps as empresas com menos de R$1 bilhão de capitalização, e as small caps seria alguma coisa entre 1 e... Eu falei bilhão, não. É bilhão. Entre 1 e 3. Aí a partir daí a gente chama de mid caps. Pode ser que tenha uma empresa com 4, 5 que a gente ainda categoriza nas small caps, mas ela tá em vias de ser promovida. Então hoje, por exemplo, a maior ação da minha carteira tava R$4, sei lá, um ano atrás, e agora tá 17. Ela cresceu sozinha, essa virou um meu King Kong querido. Mas ela tá sendo promovida. Com os amigos essa dica aí, não? Até por transparência, eu abro a minha carteira tanto no Twitter quanto no Instagram, porque como eu comento das minhas empresas, é bem importante as pessoas saberem que eu tenho um viés ali, dado que eu tô comprada. Então... Você gosta de Twitter, você é chegada numa treta ou não? A gente... Eu vejo ali umas treta no Twitter é uma questão de sobrevivência, né? Uhum. Ou você sabe participar ali, ou você não sobrevive no Twitter. Então... Você pega a bola e leva pra casa, né? Tipo isso no Twitter. Não, no Twitter não tem levar a bola pra casa. Ninguém é dono da bola. Eu já vi gente fechando conta. Falar, não quero mais brincar, não quero mais discutir. Mas você vai sem a bola. Embora, não é? Mas você sai sem a bola. A bola continua rolando lá. Eu já vi esse tipo de coisa. Mas sabe um negócio? Porque a gente tá falando de small caps. Small caps são empresas menores. E aí, Lu, você fala muito de fundos, não é? Sim. Pô, tem uma cacetada de fundos no Brasil. Só que, o que eu penso? Empresas pequenas, elas são empresas que, poxa, a Heloísa estava falando agora de empresa microcaps que valem menos de R$1 bilhão. Aí, poxa, você junta vários investidores aqui e essas pessoas somadas já tem muito mais que R$1 bilhão. Então, como que faz para um fundo... Existe um fundo que investe em small caps e como que funciona para esse fundo ter resultado? Porque se você tem muito dinheiro no fundo, você não pode comprar small cap. Não, essa pergunta é excelente, porque assim, teve um período em que os fundos de small caps você tinha vários gigantes no Brasil, né? Que foi um período muito bom para quando teve recuperação econômica e tudo mais lá atrás, que tinha a Vitoa, tinha a Fama, tinha a Quest, sendo que elas não fazem tanto small, mas fazem um pouco mais large cap também, que é um quase small. E essa indústria foi dizimada. Então, assim, você vê a Fama, por exemplo, do Fábio Alperovitch, que foi um dos primeiros a fazer small e mid caps no Brasil. Ele começa... Ele mesmo fala hoje, você pergunta pra ele, seu fundo é de small? Ele fala, não é mais small. E aí eu até falei pra ele, pô, Fábio, se você desistiu de fazer um fundo de small, quem vai fazer small hoje no Brasil? E aí ele fala assim, cara, não fui eu que desisti da small, a small desistiu de mim. Porque, assim, teve um período ali em que esses caras começaram a sofrer muito. Eles são alvo, porque o gestor tem que abrir a carteira dele na CVM. Então, todo mundo sabia que eles iam ter que vender, porque eles estavam sofrendo saque pra caramba, que foi aquele período Dilma que as small caps ficaram sofrendo anos e anos consecutivos. Então, é muito difícil você manter um fundo de small cap com as carências que o investidor brasileiro hoje topa de 30, 60 dias, assim, dentro dessa estrutura, assim. Então, tanto que é engraçado isso, né? Eu sou super fã de fundo ativo, mas se tem uma categoria que eu topo ETF, que eu gosto muito, que eu tenho na minha carteira, é small cap. Small cap. Porque eu acho que é uma categoria que, cara, é bom você estar ultra mega diversificado. Eu não tenho ações diretamente, eu sou uma pessoa muito skin the game, eu invisto totalmente via fundos, até porque por todos os lugares que eu passei eu nem podia investir em ações diretamente. E só que eu acho que a pessoa física é legal se ela quer investir diretamente em uma small, se ela quer aproveitar, ela ter isso à parte. Porque é exatamente o que você falou também, quando os fundos começam a crescer demais, eles nem faz sentido para eles manter um analista cuidando e analisando small cap, porque aquilo ali fica improdutivo para ele. O cara, adorei esse small, quanto que eu compro? É 0,0001% do fundo. Então eles nem olham. Então o small eu acho que ou você vai via ETF ou você faz uma carteirinha ali sua mesmo, assim, é a minha opinião. Tem uma coisa que eu acho que vai desenvolver nesse mercado de fundos de small caps. Tem duas coisas. A primeira coisa que é importante é um fundo de small caps, ele tem uma capacidade limitada. Então, o que aconteceu? Por que esses fundos sofreram tanto? Em parte, porque vários desses fundos fizeram as próprias bolhas. Então, uma coisa que... Você diz assim, os cotistas iam investir mais dinheiro, os fundos tinham que comprar as ações que eles estavam posicionados e iam levantando o próprio preço. Total. Exatamente. Então, um cuidado... Eu sou uma pessoa de small caps e eu tenho um clube de investimentos, né? Que eventualmente tá para virar fundo, mas não fundo aberto. E uma das grandes discussões é por que não virar fundo? É porque é o que a gente chama de qualidade do passivo, né? O tanto que você precisa ensinar aos seus cotistas para, na hora que as ações caírem por qualquer motivo, eles não resgatarem. E aí você tem um outro problema que é o seguinte: à medida que o seu fundo cresce, você tem que ter um passivo cada vez melhor. Pessoas que confiem em você. Então, dá para ter um fundo de small caps? Dá. Existem alguns fundos bons
bons no mercado. Mas primeira coisa, a capacidade de um fundo de small caps, ela é menor. Por melhor que seja o gestor, a não ser que o gestor vá ter 100... A gente não tem 200 ações boas de small caps no Brasil, assim. Então, à medida que o mercado cresça, você vai sim poder ter bons fundos de small caps, mas eles vão ser fundos ultra diversificados se eles quiserem ser grandes. Não dá pra você falar... Total. E o que eu tenho defendido até, desculpa, mas pros gestores é, cara, faz um fundo travado por 6 meses. Porque assim, não adianta nada que não eu possa fazer... aportar mais. Não, que você não possa sacar por esse período, que a carência seja mais longa. Por que eu acho isso? Ok, eu acho muito legal que, por exemplo, quando eu sugiro investir num fundo de small cap pro investidor, eu posso falar pra ele, cara, eu tô te falando pra você investir nisso aqui pra sua previdência, pra sua vida inteira. Só que esse fundo, quando ele entrar na plataforma, no momento áureo dele, ele vai render um monte. E aí alguns investidores vão olhar pra aquele fundo e falar, cara, tá rendendo pra caramba, vou entrar na onda. Total. E aí o meu medo é que mesmo que o investidor que entrou consciente no fundo, ele seja prejudicado pelo cara que tá sacando e que vai pressionar, o fundo morre no meio do caminho, né? Isso eu falo, por exemplo, o Werner Roger, que era um excelente gestor de small cap, na minha opinião. Tinha um monte de endowment nele, que era lá atrás a Vitoa, que saiu da Vitoa no meio dessa crise toda, montou a Trígono. Eu falo, cara, faz alguma carência longa. Você tem que fazer alguma forma de você segurar o investidor dentro do fundo por mais tempo. Então, eu acho que essa é uma indústria que eu acho a indústria de gestores ativos de bolsa no Brasil super boa. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. Mas em small caps, ela tá se reinventando desde o período Dilma. E um monte de fundo morreu, ninguém sabe muito bem o que faz. Sabe o que eu enxergo, assim, quando eu olho friamente? Eu já trabalhei em fundo de bilhões, já trabalhei em fundo pequeno, e assim, e quanto mais eu olho, eu acho que cada vez mais small caps vai ser feita para ser feito na pessoa física. Então, assim, eu acho que sim, existem bons fundos de small caps. Eu acho complicado você pensar num fundo de small caps com R$1 bilhão. Então, se você tem um fundo de small caps que tá crescendo muito, eventualmente, ou ele tá diversificando e ele tá com 30, 40 papéis na carteira, ou eventualmente você pode ter um problema, porque aí quando começa a ter resgate, aí você vira e fala assim, o cara tá tendo resgate, já começou, porque o cara tem uma posição, por exemplo, eu tenho uma posição de 30% na minha carteira, mas um fundo de small caps que tem uma posição de 30% numa carteira, eventualmente essa empresa dá um resultado ruim, eu saio ao mercado, eu sou pequena, eu não sou ainda dos seus amigos do bilhão. E aí assim, então o que acontece, eu vou lá e saio ao mercado, vendo um pouco pra baixo, tudo bem, o fundo não consegue sair, então eu acho que naturalmente o caminho natural e é como eu enxergo, eu e o Peter Lynch, né, eu gosto de falar, eu e o Peter Lynch a gente enxerga isso, small caps cada vez mais vai ser feito pra pessoa investir na pessoa física, mas não é assim, você abriu um relatório, o cara mandou comprar, você vai lá e compra, você tem que olhar, você tem que entender, você tem que analisar. Por quê? Porque eu acho que quando você olha, por exemplo, uma análise de Vale, uma análise de Petro, um fundo bom, um fundo grande, ele vai mandar o analista dele lá pra China, ou às vezes lá pras Arábias, e o cara vai olhar, vai entender como é que funciona, o cara passa 24/7 pensando no mercado de petróleo. Então eu sei porque eu já fui um analista de petróleo de um fundo grande. Então você tem todo o acesso ao mundo. Então eu tinha acesso aos principais fornecedores da Petrobras, eu tive acesso a todos os grandes, chamam Major Oil Companies, né? As principais empresas de petróleo do mundo. Então assim, a informação que esse cara tem pra olhar as empresas que têm liquidez, uma liquidez que justifica ele olhar pra colocar no fundo dele, você não vai ter enquanto investidor, pessoa física aí, médico, dentista, comerciante, que no final do dia você tem que tocar o seu negócio. Por outro lado, quando você pensa uma small cap, em geral você tá falando uma empresa que, às vezes ela é a líder da categoria dela, então eu tenho uma empresa na minha carteira que ela é a líder com 40% de market share em cama, mesa e banho no Brasil. Mas cama, mesa e banho é um setor muito menor do que mineração. Então, às vezes a empresa é líder no que ela faz, ela é boa, ela tem a referência de marca, mas como ela não tem liquidez, tem pouca gente olhando. E aí que tem mais assimetria. É aí que você tem um mercado muito mais ineficiente. Então, na minha concepção, existem fundos de small caps bons. Eu não compartilho a opinião de que um lock-up de 180 dias resolve, que às vezes as pessoas falam, porque o meu clube é fechado, né? É exclusivo pra família e amigos. Por que você não abre? Abre com lock-up de 1 ano. Eu falo assim, cara, não resolve, porque na hora que uma ação minha performar mal, todo mundo vai pedir resgate no mesmo dia. Dali a meio ano eu tenho que fazer um 20% de resgate no fundo. Mas eu acho que é um pouco acreditar no ciclo, sabe? De, cara, isso vai voltar. Se é uma ação boa, isso vai voltar. Será que não tem um tamanho de lock-up que você possa fazer pra proteger a pessoa física dela mesma, entendeu? Lock-up escalonado. Eu acho que a única coisa que funcionaria nesse caso seria um lock-up escalonado. Você devolve o dinheiro ao longo de 6 meses. E falando um pouco da pessoa física, do investidor pessoa física, vamos supor, o cara que passou um pouco do fundo de emergência já, ele tem um pouquinho de grana, agora ele tá começando a montar a carteira dele de ações. Qual a porcentagem de grana que é saudável ele colocar em small caps, dele ter qual que é a quantidade que é saudável ele ter na carteira dele de small
caps, blue chips e Posso falar uma coisa antes disso? Porque assim, muito depende do risco do cara. Então, quanto que o cara aguenta e aceita tomar de risco. Nossa, você sabe que eu discordo muito disso. Muito, assim. Esse conceito de risco, o conceito de quanto que eu aguento tomar de risco, o conceito de qual que é o meu perfil de investidor. Pra mim, o quanto de risco você aguenta tomar tá diretamente ligado com o seu grau de conhecimento. Porque o quanto de risco você aguenta tomar, Elo, é o seguinte, pô, você tá num puta business que tem um puta risco se você fosse pensar conceitualmente falando, sabe, umas small caps, etc. Só que você sabe o que você tá fazendo. Você analisou, você tem ali o preço justo do negócio. Então, pra mim, o quanto de risco você tomar tem muito a ver com o grau de conhecimento que eu tenho. Então, pra mim, quanto mais conhecimento você tem, mais ações você vai ter na carteira. Acho que esse até acho que é um problema geral do investidor pessoa física quando a gente fala de small caps, porque small caps mesmo, às vezes o cara ele não tem, por exemplo, uma página estruturada de RI. O cara, o investidor, mesmo, o investidor pessoa física, ele não tem essa cultura de, por exemplo, ligar pro RI, conversar com a empresa, tentar se aproximar nessa relação de acionista e empresa. Acho que pro cara mais de baixo, ele tem essa dificuldade ainda, não se vê dessa forma. Ele não vê a ação como uma empresa mesmo. Então, às vezes, pra ele tomar esse grau de conhecimento, pra entender que às vezes vale mais a pena tomar esse risco pelo lugar de conhecimento dele ou não e tal, acho que é mais difícil ele fazer isso. Nem o investidor de large cap, né? No momento em que isso se torna cultura, aí muda tudo. Mas o ponto, eu acho que assim, o cara acabou de fazer a reserva de emergência. Ele não entende de risco, ele não entende a diferença entre uma ação e uma empresa. E você acha que esse cara tem que começar em ação ou tem que comprar um fundo, às vezes, por exemplo? Se fosse um amigo meu que quer começar, por que mas vamos supor que é um amigo seu, que assim, ó, porque você tem aquele amigo que, pô, se identifica contigo e tal. Não. Você tem aquela pessoa a mãezinha da escola. A mãezinha da escola que assim, que odeia, que não quer olhar, que não quer pensar, não quer nada. Essa pessoa aqui, compra ação ou investe em fundo? Tem até uma pessoa pra materializar. Tem uma menina chamada Glória, que ela falou uma vez assim, esse negócio de ação tá dando certo, né? Eu acho que eu vou comprar R$2.000. Mas, se eu perder isso, nossa, mãe do céu, eu não aguento. Então, mas eu acho que essa menina tem todo um caminho, uma aculturação. Eu tenho uma amiga minha que foi isso. Ela virou e falou assim, uma pessoa que tem bens, ela virou e falou assim, eu tô com um carro na poupança. Oi? E assim, eu acho que tem todo um caminho que você precisa entender o que é investir em ações. Então não adianta, o cara acabou de fazer, nunca guardou dinheiro nenhum, aí do nada quer dar all-in na bolsa porque tá na moda. Cara, eu vi isso muito em Oi. O cara fala, nossa... Eu não tô sabendo disso não. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que colocar um pezinho. Então tá, cara, é a sua amiga que começou a se empolgar porque viu que tá valorizando um pouco. Tá bom, ela tem, sei lá, 100% na reserva de emergência. Pega 1% que seja, e por isso que eu acho que pra começar os ETFs fazem sentido, porque dá pra você colocar pouco dinheiro. E vai lá e faz e pega, sei lá, cara, ela tem R$5.000, pega, sabe, R$500 e começa a experimentar na bolsa. Botar porque senão, e isso até trazendo, já que você citaram uma mulher, né, uma professora da escola ou uma amiga, pouco comum a mulher na bolsa, né? E é muito, principalmente a mulher, e as pesquisas lá fora todos mostram isso, ela não se joga, o homem se joga mais rápido, se quebra, acha que sabe, vai, sempre sabe o caminho, né, cara? Você sabe o caminho de tudo. Eu sou investidor. Sou investidor, vamos lá. Isso aí é um homem na vida. E aí se quebra, mas ele começa a aprender, ele tá ali, aprende fazendo. As pesquisas mostram que a mulher, ela quer primeiro aprender pra depois fazer, o que é muito bom, porque a gente sabe que não sabe, isso é uma grande vantagem nossa, mas ao mesmo tempo a gente às vezes para nessa de, cara, eu preciso estudar tudo antes de entrar. Então eu acho que essa primeira, e aí tentando responder um pouco a sua pergunta pra dar o que eu penso sobre isso. Cara, no começo, pega um pouquinho do dinheiro em bolsa e põe, sei lá, 80% em um fundo ou ação direto mais bem large cap e começa a experimentar uns 20% ali no small, vai. Eu acho que já dá né? Começa o grosso por fundo, porque não adianta a pessoa começar e colocar todo o dinheiro dela e achar que vai seguir a dica do amigo, né? Porque é assim que as pessoas começam. Vai começar, até pra aproveitar o rally, então a gente tá esperando um bull market, um mercado que vai subir aí ao longo dos próximos tempos, tem muita coisa pra acontecer no país. Você quer colocar, você quer dar all-in, mas faz via bons fundos, bem recomendados, que o gestor é bem, não recomendado pelo seu amigo que também não entende nada, mas bem recomendado por profissionais. Hoje em dia a gente tem uma coisa que nunca antes na história desse país, que é você consegue via Twitter acessar os principais nomes do mercado financeiro do Brasil. Uma boa parte. A Heloísa adora o Twitter. Heloísa, vamos pensar assim, ó. O Twitter é muito restrito. Você tem um outro mundo, você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem o Spotify. Eu fui tentar criar uma conta no Twitter, eles não deixaram. Eles falaram assim, não, você não é gestor, você não pode criar conta no Twitter. Não, tirou meu certificado. Deixa eu ajudar aqui um pouco a Elo. Cara, o Twitter é uma coisa que
Você tá ali no trânsito, parou no sinal, você manda um tweet. Você não faz isso no YouTube, você não faz isso no Instagram. As pessoas respondem, elas isso que é louco, né? Isso é legal. Elas xingam você, é uma interação. Elas te bloqueiam se você for mal educado. Não, mas sabe uma coisa? Tem uma coisa, Lô, que eu acho que vai acontecer com o Twitter, tá? Se ele continuar seguindo essa direção. Que é o seguinte, o que torna ele tão legal hoje? O que torna ele tão especial? A interação. Só que a interação tem um limite. Porque veja só, quando a gente começou no Primo, eu respondia todos os comentários que eu recebia. Todos, absolutamente todos. Nossa, eu lembro que quando eu entrei era tipo, cara, você não pode deixar uma pessoa sem resposta. Lá, quando eu entrei, era assim, não faz muito tempo. Aí de repente, hoje a gente recebe às vezes 15 mil perguntas por dia. Nossa resposta dá coraçãozinho tá muito no chique, comentário. né? Mas é uma questão de tempo pra acontecer com as melhores pessoas que estão no Twitter. Não com todas, mas com as melhores pessoas. Então, o que tornou o Twitter tão atrativo no começo, que essa interação de você poder chegar, Heloísa, me ajuda aqui, Luciano, me ajuda aqui, Breda, não sei o que lá. Isso daqui vai perder um pouco o motivo no longo prazo, e aí quem vai te responder vai ser as pessoas menores e os gestores, etc, vão tender a responder quem tem mais impacto, porque é natural que isso aconteça. Então, é por isso que eu acho que é o momento que o Twitter tá passando, mas se vier muita gente pra lá, acho que vai perder um pouco de interação. Mas o Twitter, ele é uma rede social de ciclos, né? Porque ele vai, tipo, caramba, tá indo a bolsa agora, tá bombando, não podemos esquecer disso também. Mas ele é muito uma rede, pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que o grande risco pro Twitter tá sendo os textões, que as pessoas aprenderam que dá pra fazer. E alguns são muito bons. Não, mas 10 não dá pra escrever nada. Não, mas eu acho legal porque tem gente que faz muito bem. Mas a grande vantagem do Twitter era não ter textão, né? Porque nos outros lugares dá pra fazer. E cada vez mais as pessoas fazem o textão do Twitter. Alguns são muito bons, mas assim, uma pessoa que não tem nada a dizer fazendo textão e aí... Mas eu acho que isso, uma coisa que tem no Twitter e não tem nas outras redes sociais, é que no Twitter a gente não é que se garante, a gente se promove. Então assim, quando você tem uma pessoa muito boa, você promove. Então pega você escolhe uma pessoa boa. No Instagram, você não consegue promover. Aí mais ou menos, dona Heloísa. Mais ou menos, dona Heloísa. Eu gosto muito do Twitter. Porque, a Heloísa, ela ama o Twitter de um jeito, cara. Aconteceu qualquer coisa no mundo, você não joga no Google, você joga no Twitter. Total, isso eu faço. Isso é mais rápido. Não, mas é muito imediato. Não, mas você vê, no Twitter você vê as pessoas boas. Você vê isso no YouTube também, mas no YouTube ele tem toda uma demanda. No Twitter não, no Twitter você viu lá, por exemplo, chegou uma pessoa nova, chegou um cara chamado Pedro Sherman, que é o gestor lá do Leblon Equity. E aí eu olhei e falei, nossa, ele tá aqui. Aí você vê e fala, olha quem tá aqui. Aí pronto, as pessoas já conseguem ter acesso a uma pessoa boa. Sim, é. É tudo muito rápido. Mas no Instagram, quando o Benchimol entrou no Instagram, ele tinha 1.000 seguidores. A gente fez live com ele e tal, e cara, a gente divulgou ele tá com 200 mil seguidores agora. Então assim, também existe isso, na verdade, você divulga muito mais, porque a base de pessoas que tá ali no Twitter é muito menor. Então você consegue divulgar, mas é que quando você vê uma pessoa que tem 10 mil seguidores no Twitter, 20 mil, 30, 40, 50 mil, não, 50 mil é uma pessoa famosaça no Twitter, e é muito pouco perto do ambiente. Hã? Eu não tenho 50 mil no Twitter. Você tá com quanto no Twitter lá? Tô com quase 30. 30? Mas é que você não viu o que vai acontecer. Mil, hein? Você tá com 33 mil? Você tá com mais. Temos o eu tô com mais. É pra você ver. Então espera sair esse podcast aqui que esse número vai aumentar, hein? Então, sigam lá. Mas eu acho que é um pouco disso, porque são redes sociais diferentes. São redes sociais o Twitter, tipo assim, ele não é melhor, ele é mais rápido. Sim. Agora, a profundidade de informação é diferente. Você não consegue dar a mesma profundidade de informação. É engraçado também que vai mudando a percepção das pessoas na rede social. Porque o Twitter era aquela coisa de você falar que eu tô comendo cereais. Você agora fala, eu tô comendo cereais. Você escreve lá. E de repente vai mudando a percepção e os hábitos das pessoas. A história é que no Twitter você consegue interagir com pessoas que você nunca conseguiria no Instagram, ou no YouTube, ou na vida real. Não, e a velocidade, né, que foi o que você falou a primeira coisa que eu faço hoje quando o mercado começa a despencar e fica todo mundo, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Twitter. É entrar lá. Porque algum, sei lá, o Breda, alguém vai ter colocado lá, cara, ou algum analista técnico vai ter colocado, cara, eu tô vendo, assim, só pra saber qual é o ruído. Ou o próprio Trump vai ter criado um meme de análise técnica lá, né? Alguém fez alguma coisa ali. Então, ali, cada vez mais, o imediato acontece. No Instagram, imagina, você vai ter que pensar, você vai ter que gravar o vídeo, até você colocar lá, assim, o momento de mercado já passou. Não, depois vamos falar de mais treta do Twitter aí, que eu gosto de ver o contrapondo. Não, tinha uma hoje de manhã dos textões, que eu tava vendo lá, uma briga feia, porque tem um médico investidor que é super atuante lá no Twitter e que ele gosta de trazer uma pesquisa e aí ele faz essas threads, mas é legal. E ele põe todo mundo no tema, ele marca todo mundo. E aí hoje, uma das pessoas...
se manifestou e falou: você nunca mais me coloque nesses debates, não dá pra debater com mais de 10 pessoas ao mesmo tempo. E aí começou um debate sobre quantas pessoas máximas você pode ter. Num debate sobre debate, né, cara? Tô com uma dúvida aqui. Eu acho que investir tem uma grande parcela artesanal aqui. Porque você tem uma parte que é técnica, que é óbvia. Gente, ele tirou o sapato. É realmente um negócio íntimo aqui, aqui, né? então. Tô entre família aqui. Primo. Ontem o Lucas veio de pijama trabalhar. O Lucas veio de cueca ontem, não é possível. Caralho, eu percebi que as pessoas estavam espantadas mesmo. Não, porque que eu entrei na corretora com shorts de praia. As pessoas estavam muito espantadas. Só eu não vi isso. Não, mas só olha lá. Ainda bem que você não viu, Luciano. Eu preciso falar que me parece um pouco constrangedor você estar de shortinho no trabalho. Eu tava de shortinho. Não, tem o shortinho e tem o que o Lucas estava usando. Aquilo não era um shortinho, era mais uma cueca. Estava indecente. Boxer, estava indecente, mas aí, qual que é o negócio? Eu acho que investir, ele tem uma parcela técnica óbvia. Por exemplo, você olha pra empresa e fala, cara, peraí, vai quebrar esse negócio aqui, tá louco? E você tem a parcela artesanal, que é o seu ponto de vista mais qualitativo do negócio. Porque se não tivesse essa parcela artesanal, todo mundo teria a mesma opinião e seria uma fórmula exata, não é? Então, como tem essas duas formas de ver, eu queria perguntar o seguinte. Primeiro, Elo, o que você acha que tem que ser olhado ao tomar uma decisão de compra de uma ação? Não precisa ir o mais profundo possível, porque daqui a pouco a gente vai entrar em valuation, etc. Eu vou querer case real pra gente conversar. Mas o que você olha pra isso daqui? E depois, é o seguinte, acho que tão difícil quando escolher uma ação é você escolher um bom gestor. Então, como você escolhe também metodologicamente um bom gestor, um bom fundo pra você alocar o seu dinheiro? Que eu puxei uma estatística aqui e nos últimos 73 anos, 80% da indústria de fundos nos Estados Unidos não ganhou do S&P. Pois é, cara, não dá pra importar a indústria americana pra cá. A gente tem um mercado muito menos eficiente. Não, mas aqui é pior ainda. Não, tudo sim, mas aqui é menos eficiente o mercado, então os gestores, eles têm uma capacidade, e aí tem várias discussões de por que isso, mas se você pega o histórico, mesmo na média, talvez porque o Ibovespa por muito tempo fosse um índice muito ruim, tem um percentual relevante dos gestores brasileiros que batem o Ibovespa. Então até assim, tem muita gente que importa a aposta lá do Warren Buffett pra cá, né, de que nenhum gestor é capaz de bater o S&P, só que tem várias discussões sobre, cara, que base foi usada pra isso. O cara a Proteger Partners, que foi o alocador que concorreu com o S&P, ele tinha hedge fund que não investia só em ação na carteira. Então, assim, acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, porque, na verdade, aqui ainda tem muito gestor ativo que bate o Ibovespa. No dia que não for, você é a primeira a falar, a gente põe todo mundo no ETF, que é a mesma coisa que eu falei pra Small Cap aqui hoje, porque tô pensando no investidor. Legal. Então vamos começar então aqui. Desculpa. Como que você... Como que você toma uma decisão, Elo? O que uma pessoa deve olhar pra escolher uma boa ação? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, a coisa mais importante que você tem que olhar é você tem que entender o conceito de valor e saber diferenciar valor de preço. Pra mim, a essência do vale a pena investir e fazer o seu próprio stock picking, né? Escolher as suas próprias ações, tá em você, dado que o mercado ele é ineficiente e tanto mais eficiente nas small caps, por isso que eu gosto tanto delas. Você tem que aprender a entender como é que você avalia aquela empresa, quanto que ela vale. Por quê? Porque aí você tendo uma diferença grande entre preço e valor, você sabe, que aquela ação, você comprando e o cenário que você espera, que você entende que vai acontecer, essa ação vai te render muito mais do que vai te render o benchmark ou o seu custo de capital, né? Quer dizer, o mínimo que você aceita pra rentabilizar o seu dinheiro em bolsa. Porque é isso também, né? Não adianta você virar e falar assim, quanto você quer ganhar na bolsa? Eu não sei, eu quero comprar empresas pra longo prazo, empresas boas, mas empresas ruins viram boas, empresas boas viram ruins. No Brasil, se você for olhar o histórico de empresas que já foram a maior empresa da bolsa, tem a nossa Paranapanema que quase quebrou outro dia, tem a Minepar que tá quebrada e a gente não tem nem operação. Você tem a Oi, que também já foi. Então, eu acho que no Brasil... respeito pra falar da Oi aqui, que... Não, eu sou acionista. O Lucas gosta da Oi. Eu sou acionista. A Oi é a minha blue chip. Não falei. Mas enfim, então eu acho que você tem que olhar e você tem que entender primeiro esse conceito. Até porque margem de segurança, tá? Quando você olha para um investidor... O que é uma margem de segurança? Temos que introduzir os assuntos. Quando o investidor de renda variável, ele compra uma ação, ele compra imaginando que um determinado cenário, uma determinada conjunto de fatos vai acontecer com aquela empresa no futuro. Só que assim, ninguém tem bola de cristal. Então você não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Você imagina um cenário, você
você traça probabilidades. Então, por exemplo, preço de petróleo. Qual que é o preço de petróleo de longuíssimo prazo? Você vai olhar um monte de informação e você não vai acertar. E o nosso objetivo em olhar o futuro não é acertar, porque você não vai acertar. É errar menos que os outros. É ficar mais longe do erro. É você tentar acertar minimamente a direção do que tá acontecendo. Você tentar acertar a direção e espaço, justamente você ter gordura, você ter segurança naquele seu número, que não que aquele número é aquele. A gente é bom nisso aqui, em ter gordura. Mas estamos tentando resolver isso daí. Mas que o número que a empresa vale não menos que aquilo. Ou que, comprando nesse preço, imagina uma ação que você acha que vale 20 e ela tá negociando a 10. Porque em small caps isso acontece com alguma frequência. Vamos dar um exemplo? Não, hipotético. Hipotético. Assim. Vamos pegar uma empresa que... Primo SA. Primo SA. Ok, então Primo SA é uma empresa que deve valer no mínimo uns 10 bilhões de dólares aí, não é? Porque Perfeito. Mas ela tá negociando a 5. A 5. Então o que você vai fazer? Você vai olhar e vai tentar entender o que tá implícito, né? O que tem hoje nesses 5 bilhões de dólares? Olha só. Peraí, vamos um pouco mais raso ainda. Como que o primo vai ver que o Primo SA vale 10 bilhões? Então, vamos pensar. O Primo SA, vamos supor que o Primo SA, ele lucre nesse ano aqui 100 mil reais, beleza? E vamos supor que no ano que vem, o Primo SA vai aumentar em 10% o seu lucro. Então ele vai lucrar 110 mil reais. Ele não vai valer 10 bilhões nem tão cedo. Mas não, ok. Mas eu vou dizer que a Amazon até pouco tempo atrás foi mais ou menos isso aí. Você quer entrar no valuation não, beleza, mas vamos se manter aqui então não vamos chamar de Primo SA, senão eu vou ficar ciumento aqui. Mas vamos falar vamos sobre falar de uma empresa outra aí, que lucra 100 mil esse ano. Já sei uma empresa que pode ter um grande potencial aí, que é o Dog do Lucão. O Dog do... Não saiu do papel ainda, hein? Dog do Lucão. Então vai, como que o primo chega no valor da empresa do Dog Então vamos lá. O Dog do Lucão, lucro esse ano 100 mil reais. E aí a gente estima que ano que vem o lucro do Dog do Lucão vai ser 110 mil reais e no outro ano vai ser 120 mil reais e assim por diante. Vale R$1 milhão. Basicamente o que você vai olhar, e tem várias formas de fazer essa conta, mas essencialmente você vai tentar entender nos vários cenários possíveis quanto que vai ser a geração de caixa do Dogão do Lucas, Dogão do Lucão, e quanto que isso vai gerar de caixa. Óbvio que você tem que ter vários cenários, porque e se vier um concorrente agora, Doguinho da Lu, e aí ela vai concorrer com ele. Gente, eu odeio cachorro quente, é a coisa que eu mais odeio na vida. Né? Isso não vai rolar. Não vai acontecer. Mas Luciana, não, como sério, assim? eu tenho uma história. Não, uma história. Ai, desculpa, Elô, não tem cara. Mas da minha infância, porque eu lembro um dia, eu era pequenininha, que a minha mãe falava assim, cara, não dá pra você não comer cachorro quente, porque é o que tem na festinha de todas as crianças. Mas realmente ela tava certa, assim que eu ia dizer. Mas imagina o tanto que eu sofri. Aí um dia eu parei e falei, mãe, pelo amor de Deus, me obriga a comer qualquer coisa na vida, menos cachorro quente. E desde esse dia eu nunca mais comi cachorro quente. Você costuma ser uma pessoa do contra, Luciana? Só pra saber, assim? Não tipo, sou. Você gostava, aí parou de gostar quando sua mãe falou que tinha que comer? Não, era uma coisa assim que meu primeiro contato foi pé. Aquilo é horrível. Eu não gosto. Eu não gosto. E é saudável. A salsicha é feita de tantos componentes saudáveis, ingredientes saudáveis, você tem certeza disso? Não faz nenhum sentido mesmo o hot dog. Aqueles documentários, né, de onde veio a salsicha, cara. Nunca assistam. Aí o cara reclama da celulose da salsicha e não sabe que tem celulose no queijo ralado. Não, gente, não foi por saúde, não. Foi porque realmente eu acho Kaique, você sabe o que é celulose, Kaique? É tipo papel. A Eluz tá falando que tem... A Eluz tá falando que tem fibra de papel em salsicha e queijo ralado. Na hora que eu abrir esse negócio, as ações de Klabin vão... Cara... Não, ferrou. Será que é por isso que as carnes da JBS eram tão boas? Porque você bota papel, fica gostoso o negócio. Quanto mais lojas do Burger King abre... Viu, você tem que fazer essas análises. Você precisa ter relação. Você falou, mano, vamos comprar Klabin, porque tipo, Klabin, tô colocando... Tem papel em tudo? Papel em tudo. Por isso não para de subir, pô. Mas então era o dogão da... Mas Desculpa, vamos lá, o dogão do Lucão. Vamos pro nosso A gente vai exemplo. mudar a empresa de novo. Vamos para um exemplo hipotético qualquer. Basicamente, você vai olhar e você vai entender. Primeiro, não adianta você virar e falar assim, eu vou comprar essa empresa porque ela vale muito. Mas você não sabe exatamente o que a empresa faz, como é que é o mercado de atuação, como é que é a competição no setor, como é que são as margens, quais são os custos da empresa. Então, eu tenho uma empresa na minha carteira, sei lá, Porto Belo. E ela tá sofrendo pra caramba, por quê? Porque o preço do gás subiu. O gás é um componente importante no custo dela. Então, não adianta você virar, e isso é uma coisa que eu tenho tentado ajudar o Brasil a olhar diferente, que é você não tá comprando uma porcaria de uma ação que tá R$10 e vale 20. Você tá comprando um pedacinho de uma empresa que tem um negócio, que vende um produto ou um serviço, que tem os seus custos, que tem o seu management, sua diretoria que pode ser boa ou pode estar sacaneando os acionistas. E aí você vai olhar e você vai buscar essa diferença entre preço e valor. E quando você tem uma diferença grande, você tem
a margem de segurança, voltando pra ela. E a margem de segurança é justamente isso. É o que te permite, dado que a gente tá falando de futuro, e a gente não conhece o futuro, então o futuro, ele é incerteza. Então, dado que a gente tá olhando de incerteza, quando você investe com mais margem de segurança, você tem mais gordura pra, ainda que você esteja errado, você está comprado numa ação que vale mais do que tá negociado. Então, tem espaço pra subir. Mas como que o primo, ele chegue lá coloque lá Dog 4... Você quer perguntar isso mesmo? Como que o primo chega lá no Dog 4 e fala assim, olha, a ação tá R$5, mas você falou assim que a ação de 10 tá valendo 5. Como que ele chega nesse cálculo? Não, vale 10 e preço é 5. Como que ele chega nesse cálculo de tipo assim, cara, como assim? Essa empresa era pra estar valendo R$10, isso tá custando 5. Como que ele faz esse cálculo? Então, a primeira coisa que você precisa entender, né? O que a empresa faz, quais são os produtos, quanto que ela vende, pra quem que ela vende, como é que cresce o mercado dela. Então, não adianta você olhar e falar assim, eu tenho uma empresa que vende lençol. O mercado de lençol é o mesmo faz pelo menos uns 3 mil anos. Muda um pouco a tecnologia, mas a técnica continua sendo a mesma. Não, e é um tearzão que você passa o fio. Antigamente você passava 3 por centímetro, hoje em dia você passa 500 por polegada, mas enfim. Então, assim, o mercado, você tem que entender o que faz a empresa pra ir virar e falar assim, tudo bem, quanto que eu estimo que ela vai crescer? Então, não é, eu estimo que ela cresce 10% ao ano, Como é que funciona o mercado ao longo dos anos? Então, você estima que você vai consumir cada vez mais carro alugado? Provavelmente. Cada vez mais lençol? Provavelmente não. Então, você entendendo como funciona, como é que funciona lençol a precificação? Tem cada vez mais pessoas. Porque você vai dormir em 2 lençóis diferentes ao invés de um por noite, por exemplo? Não, mas você troca de lençol e tal. Você troca de lençol uma vez por semana, digamos. E daqui a 10 anos você vai estar trocando dia sim, dia não? Tipo, aumenta o número de pessoas. Mas eu falo, tipo assim, cara, em casa lá tem lençol que minha mãe deve ter comprado quando eu tinha 5 anos de idade. Lençol dura pra cacete. São os não é uma melhores, parada que você isso. compra sempre. Você tá comprando da marca errada. Tem que comprar da marca que é loteação, porra. Você tá louco? Eu acho que é tipo, por exemplo, mercado de lençol não é uma coisa que você... Nossa, todo mês eu tenho que comprar um lençol novo. Exato. Carro cíclico, não. né? Carro todo final de semana você vai lá e... Mas agora, Ufa, achei que você comprava carro todo final. todo final de semana você vai lá e aluga um carro se você for viajar. a Lua dá umas sarcásticas assim que você vai ver. É foda. Então, mas eu acho... Então, é justamente isso. Você precisa entender, porque não adianta você virar e pegar uma empresa de lençol e vai falar que essa empresa vai crescer 30% ao ano, como cresce, por exemplo, um banco digital, que também não vai crescer 30% ao ano pra sempre. Por quê? Porque daqui a Senão pouco... daqui a 3 anos tem o Brasil inteiro como conta. Não faz sentido. Não, né? e todos os bancos digitais vão ter o Brasil inteiro com conta, não exatamente. Então eu acho que aí você vai olhar e você vai entender como é que funciona aquela empresa, entender como é que funcionam os custos, o que são, como é que funcionam os projetos, como é que essa empresa decide por novos projetos, e aí você consegue, calculando, e aí você envolve um monte de contabilidade. Aí, um monte de conta. Mas você envolve... Vimos uma planilha simples sua já, né, Lu? Eu vou dizer que Bem aquela é bem simples, simplesinha. Né? A meu do dia a dia é um pouquinho... Cara, tinha só 83 abas com pelo menos umas 898 mil linhas e algumas colunas. É mais ou menos isso. Eram 5 abas e não mais do que 80 linhas. Se você for de valor, tem um negócio interessante, porque se for dos bancos digitais, né? Todos os bancos digitais vão ter todas as contas do Brasil. Se você for olhar pra todos os bancos digitais que a gente tem hoje na bolsa, todos eles têm valuations, assim, tem múltiplos tão gigantescos que é como se todos fossem manter um ritmo de crescimento absurdo. Então, se a gente for olhar pra todos eles, a gente só tem uma certeza. A maioria deles aqui não vai dar certo. Porque não faz sentido todos eles terem esses múltiplos. 1, 2, 3, alguns sim, mas todos não faz sentido. De banco digital, digital, eu acho que pra nova geração, por ser de graça, ele não parece nem um banco, é tipo um aplicativo que você joga seu dinheiro lá, você não tá... Porque banco... Mas peraí, você nem sabe o que assim, você nem parece só um aplicativo, você joga seu dinheiro lá e perigoso isso. É só um... Não, tem gente que é assim, nem sabe o que tá fazendo, sobe conta, cartão de graça, roxo. Tipo, o Nubank ainda não é um banco digital, mas é uma conta de pagamento e tem, tipo, todo um serviço lá de rende 100% do CDI e tudo mais. E eu tenho muito amigo meu que, tipo... Você abriria conta na Apple? Lógico. Se desse pra ter eu tô conta esperando corrente sair lá. a porra daquele cartão lá que não sai, que eu quero ter antes de saber qual vai ser o plano. Imagina, você abriria conta na Apple? Abriria conta na Apple, que legal. E abriria mão de conta em vários outros bancos digitais aí, inclusive. E no Facebook você abriria conta? Porra, especialmente no Facebook. Eu acho que mas no e o vazamento de dados? Nossa, eu não coloquei. Mas uma vazada normal no aquela Brasil. Libra lá. Já vazou Banco do Brasil, Aquela Libra lá não Itaú, vai Santander, dar todo mundo. Essa é a minha Essa dúvida Libra da não vai dar. Libra. Quê? Não, Que mas é? eu acho que vai dar, hein? O que que é? Porque Eu não confio no Facebook. O quê? Você não confia no Facebook? Mas a gente tem ações de Facebook, o que você vai falar um negócio desse, Kaique? Morde sua língua aí, cara. Não, mas eu não confio no... Tem o Instagram, tem outras redes sociais. Eu não confio no Facebook. Você não confia no grupo Facebook, mas confia no Instagram? Eu não confio na rede social Facebook. O grupo pode ser até ok. Não, porque eu acho que... a Libra é Não, mais você sabe, vinculada ao vamos lá. Facebook. Mas você Facebook sabe tá que plugado em Instagram é o todos os dono do... celulares, Tá tudo bem. Facebook tá ouvindo tudo que a gente tá falando agora, viu? Você cuidado que, tá ligado? Não, é né? porque vai ter esse caminho da Libra, provavelmente, né? De que a gente vai ter que pagar, sei lá, o pintor pelo WhatsApp ou pela minha
na China é meio assim. Na China já é assim. Domina. Então, e aí dinheiro, acho o que é dinheiro? E aí a gente vai começar a ver, cara, a gente confia numa rede social como a gente confia num banco? Acho que é um debate que vai crescer aí. Pô, eu confio, enfim, talvez, sei lá, não vamos entrar agora em detalhes. E a parada é que também, tipo, agora com essa abertura de banco digital, meio que qualquer empresa agora tá... Vamos dar discussão que a gente tá não vai poder criando, falar muito desse assunto Mas aí. Vamos avançar. Só voltando um pouco no que muito bom pra gente falar sobre esse assunto. no que o primo tinha falado, quando você olha, você ia perguntar sobre valuation de banco digital. Tem algumas coisas que você tem que considerar. Então, imagina que você está fazendo, você me pede pra fazer um valuation de banco digital. Hoje eu não tô comprado em banco digital nenhum. Eu tenho só uma posição short em banco tradicional. Mas é pequena também. Só de 6 milhões. Não, 6 milhões é o fundo de emergência. Você tá louco? Eu ouvi os dados errados lá aqui. Mas então, assim, a história do banco digital basicamente é o seguinte: você tem algumas coisas, tá? O custo marginal de manter um cliente lá é muito baixo. Então, hoje, por exemplo, eles dão muito pouco lucro, mas eventualmente, assim, você colocando mais gente pra dentro, você vai começar, pode começar a ter resultados melhores. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a grande discussão é o que vai acontecer com o setor bancário como um todo. E aí você começa a olhar e falar, não sei. Saber falar não sei no nosso mundo de investimento em bolsa é muito importante, tá? Tem muitas coisas que a gente não sabe. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a forma como o Brasil se relaciona com seus bancos está mudando. Então, você tem, ao mesmo tempo, pro lado do governo, um governo tentando desoligopolizar, digamos assim, essa parte do setor bancário. E você tem, ao mesmo tempo, esses bancos digitais que vêm com um custo muito baixo, porque não tem tanto custo de funcionário, não tem custo de agência. Então, eles estão reduzindo as tarifas e a redução de tarifas vai ser para todo mundo. Então, na hora que você olha isso, no final das contas, como é que você olha o valuation disso? Você olha e você tem um monte de cenários possíveis, você tem um monte de incerteza. A verdade é que quanto mais incerteza você tem, tipicamente maior o payoff, apesar de maior o risco, né? Porque você pode estar olhando e você pode estar falando que alguns desses bancos digitais não vão sobreviver. E é engraçado isso, porque mesmo dentre grandes gestores de fundos super conceituados, tem uma grande dúvida de investir ou não em banco agora. Então você tem, por exemplo, a Dynamo, que é a gestora de ações mais reconhecida do Brasil e tal, né? Infelizmente fechada há um tempão, que ela fala assim, cara, eu não vou mais investir em banco, porque se eu tô investindo pro longuíssimo prazo, eu não acho que é neles que tá o futuro. E aí eles investem, por exemplo, pra eles a verdadeira fintech é o mercado livre, né? Então é você trazendo isso pro varejo. E por outro lado, grandes gestores de fundos que, sei lá, por exemplo, uma Atmos da vida, que fala, cara, eu continuo acreditando aqui em algum bancão, porque assim, eu concordo que pro longo prazo não é mais o ambiente deles, mas no curto prazo ainda tem muito como eles ganharem. E outra corrente que fala, cara, os próprios bancos grandes vão acabar desenvolvendo essa vertente mais digital. Então, realmente é uma incerteza tão absurda que dentre bons gestores você tem ideias completamente diferentes sobre isso. Mas pra mim é muito simbólico a Dynamo não investir mais nos bancos grandes. Porque você nem sabe onde vai estar o futuro disso, né? A gente foi no Banco Central e soltou um podcast há umas semanas atrás e eles falaram bastante do Open Bank lá, e se sair, der tudo certo e funcionar... Isso é legal, né? Cara, vai dar uma quebrada nos bancos tradicionais e os bancos digitais também vão perder espaço. Por quê? Porque eu vou abrir conta num lugar só, você possa abrir uma conta no Open Bank e pegar o melhor serviço de cada instituição financeira. Eu acho que dentro disso tudo que a gente tem que olhar no final das contas, aí você volta e fala assim, eu tenho margem de segurança suficiente para investir num bancão? Porque quando você olha, você tem que... como é que funciona a análise da empresa? Não só do bancão, mas do banquinho, enfim. Você vai olhar e falar assim, quais são as principais linhas de receita daquele banco? Então você vira e fala, por exemplo, crédito. Num mundo em que o CDI já tá pagando 5,5%, tem um monte de gente falando que vai pagar 4,5%, mesmo a pessoa que é mais aversa a risco, que não gosta da volatilidade de ações, eu concordo com o Thiago, eu acho que tem muito a ver com o conhecimento, e é o conhecimento que vai mitigar a parte desses riscos. Não só o conhecimento de mercado financeiro como um todo, mas conhecimento daquela empresa. Mas quando você olha as principais linhas de serviço, o que você vai ver? Crédito, por exemplo. Hoje em dia, uma empresa média, pra pegar dinheiro emprestado num bancão, ainda paga quase 20% ao ano. Aí você tá vendo, outro dia eu vi um fundo que um gestor no Twitter tava falando e falou assim, não, eu tenho um fundo de 500 milhões de reais que empresta dinheiro para empresas médias a 150, 180 do CDI. Então você olha o que, no final das contas, o que você tá olhando eu acho que não faz, as empresas vão procurar novas formas de investir e, ao mesmo tempo, os investidores vão procurar novas formas de rentabilizar o dinheiro deles. Então, assim, eu acho que você tinha, historicamente, no banco, margens muito altas, spreads muito altas, e aí isso tem espaço para arbitragem. Toda vez que você vê, a arbitragem é para alguém fazer para ganhar um pouquinho menos e ganhar dinheiro. Então, assim, eu realmente tenho toda essa questão, e aí eu olho e falo, eu não sei quem é que vai ser
ser o grande vencedor desse mercado. Eu não sei se vai chegar uma Apple, uma Amazon, vão fazer um banco e vão dar uma destruída, porque isso aconteceria. Você vira alguém com mais credibilidade, isso destruiria como um todo. Ou você tá vendo, por exemplo, o Magazine Luiza, próprias empresas, a Renner, que já historicamente já tinha um banco, que são empresas que têm credibilidade e acesso aos CPFs e estão discutindo também fazer os seus próprios bancos. Então, assim, eu não sei quem vai ser o grande vencedor desse mercado. Tá claro quem são os grandes perdedores. Isso é verdade. Elô, eu quero que você fosse pensando aí na diferença de analisar uma blue chip e uma small cap, tá? Enquanto isso, eu queria que a Luciana falasse pra gente como que a gente faz, então, pra analisar, pra escolher dentre tantos gestores. Porque às vezes você põe todo o seu patrimônio, sabe, numa asset ou em duas assets aí, divide alguns fundos e, e no final das contas você descobre que, poxa, eles não eram bons ou, sei lá, deu tudo errado. E uma curiosidade minha também, só jogando aqui na coisa, porque, tipo, quando a gente fala, às vezes, de conhecer a empresa, pô, o cara vai no RI e tal, tem todo, tipo, uma história da companhia, ele consegue ver o histórico de, sei lá, criação em 1950, passou por isso, aquilo. E da gestora, sabe? Às vezes você, tipo, você até abre o LinkedIn. O histórico é curto, o LinkedIn do gestor, você ainda não consegue ter muito aquela informação de, tipo, puta, esse cara foi bem ou não, sabe? Acho que é difícil. E até porque tem muito fundo que, pô, sempre que você vai olhar um fundo, talvez tirando alguns que você vai citar aí, ou a maioria dos que você vai citar, você tem só fundo depois da crise de 2008, né? Assim, porque muitos, eles foram fechados, porque o histórico é ruim, e fundo a gente sabe que capta quando o histórico é bom, e aí abriram novos, né? O negócio é você olhar muito também, não só o histórico do fundo, mas do gestor em si, né? Então, assim, antes de entrar na avaliação qualitativa, que eu acho que é super importante, tem questões quantitativas, porque realmente quando entrar no qualitativo é muito difícil um gestor receber você para você conhecer qualitativamente, a não ser que você já tenha vários investidores atrás de você, que é o que vem normalmente quando eu vou numa gestora. Ele sabe que eu tô indo lá, mas eu tô representando vários. Felizmente, assim, os sites das gestoras estão ficando cada vez melhores, dá para você olhar lá o histórico de onde o cara esteve, há quanto tempo aquela equipe trabalhou junto. Então tem casos recentes de gestores que abriram que pega um cara de cada lugar e junta todo mundo. É óbvio, a gente sabe que vai demorar para aquele pessoal se azeitar. Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, uma Legacy, que é um multimercados que veio da equipe de ex-tesoureiros do Santander, que os caras trabalham juntos há uma vida. Eles só saíram do Santander e levaram para outro escritório. Isso é um ótimo sinal de um gestor. Você tem a MZK aqui também, que era a tesouraria do HSBC. Se olhar meio assim, e a tesouraria é bom lembrar que estava cuidando do dinheiro do banco, né? Então você procurar esses casos assim de equipes que trabalharam juntas por muito tempo e que tiveram um bom histórico. Infelizmente não tem o histórico público das tesourarias, mas você deve imaginar que um bancão não deixaria por muito tempo uma equipe lá dentro perdendo dinheiro. Então, esse tipo de sinal qualitativo é legal. Do ponto de vista quantitativo, olhar retorno em diferentes janelas, e aí diferentes janelas mesmo, não adianta nada pegar o retorno desde o início do gestor, porque lá no começo, quando ele era um nanico, era fácil fazer dinheiro, ele comprava um monte de small cap e ganhava dinheiro com aquilo. Então, como é que ele foi evoluindo em diferentes janelas? Eu gosto, por exemplo, de fundo de ação para 3 a 5 anos. Então, pega uma janelinha de 3 a 5 anos, e aí, de fato, não vão ter muitos fundos que vão ter essa história, e vai deslocando ao longo da história dele, né? O quanto que ele deu de retorno nesse tempo. E aí tem alguns sinais que elimina, assim, pelo menos metade dos fundos de ações, que é, o cara acabou de nascer, ele é muito pequenininho. Não adianta nada. Cara, tem alguns legais? Tem. Põe muito pouco dinheiro, porque é isso, o cara vai mudar assim que ele for grande, porque ele não vai conseguir manter aquelas small caps. Então, eu sempre falo para olhar pro gestor muito pequeno com aquela, cara, eu quero entrar, eu quero surfar esse crescimento dele, muito legal, mas saiba que ele não vai ser necessariamente aquilo para sempre. Uma coisa que eu olho muito, que me preocupa muito, é carência. Tem gestor aí de D1, D2, D5, que tem um monte de small cap na carteira. Na hora da crise, esse cara não vai conseguir vender tudo. Esse é aquele tipo de coisa que a gente não se importa muito ali, mas quando dá problema, a gente fala, puta, que cagada que eu fiz, total, né? Total, sabe? Isso vale pra fundo de ação, vale muito mais. Você pode só, inclusive, usar o gancho. No começo da nossa conversa aqui, você falou sobre um fundo de small caps, que aí, poxa, ele ficar um pouco refém do fato de ele ter que fazer tudo algo meio público, meio exposto, então as pessoas se antecipavam ao movimento dele, junto com essa carência que alguns fundos têm. Você pode explicar mais ou menos o que foi aquele movimento? O que é aquele tipo de coisa? O que é esse tipo de movimento, né? Imagina que o cara, ele tá lá com uma ação que praticamente só ele tem no mercado. E as pessoas estão olhando pra carteira dele e vendo que ele tá sofrendo resgate, porque isso é diário. A carteira, ele pode divulgar com uma defasagem aí de 30 dias, né? Mas até tem alguns algoritmos que as pessoas usam pra ver a carteira com menos defasagem e ter ali, deduzir a partir da CVM o que a pessoa tem na carteira, principalmente se o gestor é bem constante no portfólio. E aí, todo mundo sabe, cara, alguma hora ele vai ter que jogar esse mico no mercado, porque ele tá sofrendo um monte de resgate, ele não vai deixar isso virar 100% da carteira. Então, um monte de outros gestores começam a montar posições vendidas, porque sabem que aquilo vai explodir. Então, isso é o problema no gestor que tem muito small e um patrimônio relevante
atuante naquilo, por exemplo, né? Agora, a carência, mesmo para um gestor que não tem só large caps, mesmo para um gestor que não tem small caps, que tem só large caps, é complicado, porque na hora da crise, se o cara pode sacar para ter o dinheiro ali em 5 dias, ele vai pressionar o gestor a vender rápido, né? E vai ter investidor ali que vai vender rápido. Então, isso é super delicado. Uma coisa que me incomoda muito é o benchmark, uma coisa que eu olho assim, e se os investidores olhassem, eles não estavam investindo em 1/3 dos fundos que eles estão investindo, que é fundo de ação mesmo, long only, com benchmark, CDI. Isso é mais comum do que as pessoas pensam. Pode um fundo de ações ter com benchmark CDI? Porque multimercado... O de ações pode se ele for classificado como qualificado. Entendi. E tem muito, ou como de ações, se ele for qualificado, ou se ele se classificar como multimercado, isso também cada vez é mais comum. Isso daí acho que é uma sacanagem. Porque assim, o que eu vejo? Um fundo multimercado é um fundo que vai ter, às vezes, sei lá, vai ter um pouquinho de ação, vai ter um pouquinho de renda fixa, vai ter um monte de maluquice ali no meio. Ou seja, se o gestor fechar o olho, vai ter ano que ele bate CDI, vai ter ano que ele não bate CDI. E se o benchmark tá no CDI e ele cola a performance, cara, você tá investindo em algo que envolve uma volatilidade totalmente diferente, outros ativos, e você paga a performance e rende acima do CDI. CDI é muito ruim. Então o gestor enriquece pra caramba, porque cada hora que ele dá um grande salto, ele ganha um monte de dinheiro, o investidor fica na desvantagem ali. Eu não vou dizer que todos os fundos de ações classificados como multimercado são ruins, tá? Porque alguns realmente faz sentido, principalmente se o cara também tem posições vendidas. Porque aí ele realmente persegue o Ibovespa, não faz muito sentido, porque como ele tem muita posição vendida, tipo um long bias, por exemplo, né? Que é um tipo de fundo que tá crescendo muito em EMAIOS, tem o XP long bias que é muito bom, tem o da Trust, tem... Esses caras, eles... Ok, é mais difícil, mas eu também não acho que deveria ser CDI, deveria ser IPCA, mais alguma coisa. Quer ver eu pedir pra apanhar na rua? Eu acho que o fundo de ações podia ter benchmark com CDI, mas CDI mais 5. Isso. Que é o que a gente espera pra investir em bolsa. A gente tem uma expectativa do tal do Equity Risk Premium, né? O prêmio de risco de mercado. Então, porque o cara que é long bias, ele pode tomar 20% pra trás no ano. Exato. O cara como alguns já tomaram. Então, assim, quer botar um benchmark mais estável? Por quê? Porque às vezes você olha e fala assim, eu não quero ter um benchmark de bolsa, porque eu não gosto de comprar Petro, Vale, Itaú. Eu, pessoalmente, eu até tenho Petro, mas eu não gosto de comprar Petro, Vale, Itaú em geral. Então, eu não quero ficar sujeito... Bullshit ou não? Não, ela falou já, ela contou, eu peguei. Eu tenho Oi, contou, eu também peguei. A Oi, bullshit, meu? Não, é uma empresa super qualitativa, de qualidade, retornos consistentes. Oi, puta empresa incrível, gestão incrível. Saiu aí de 80 centavos pra 1 e não pouco. Tem dívida, não. A gente fez um vídeo lá também, histórico bonito, resultado operacional positivo. Governança. Eles fizeram... Não, vamos lá, que as pessoas, às vezes, não estão acostumadas, elas não entendem ironia. Mas, basicamente, assim, o cara quer investir, quer botar um benchmark de CDI, põe CDI mais 5. Pra mim, o número é CDI mais 5. Perfeito. Porque aí o cara não fica sujeito. Porque quando ele bota um benchmark CDI, ou IGPM mais 6, eu começo a gostar, tá? É que fica cada vez mais difícil também bater, e eu quero que o cara consiga manter a equipe dele, tem o bônus e tal, né? Então, como que funciona um bônus, geralmente, de um gestor ou de uma equipe? Porque eu tô pensando assim, quando eu invisto numa empresa, eu viro sócio de uma empresa, é legal saber como que funciona a remuneração lá, se o pessoal tá alinhado com o meu ganho, etc. E num fundo também. E eu sei que isso difere. Tem assets que estão bem alinhados, tem assets que são mais ou menos. Como que funciona, geralmente, o pacote de benefícios? E isso é super importante, é um dos pontos que eu ia falar de avaliar qualitativamente. Quando você visita o gestor de fato, uma das coisas que você tem que saber é a estrutura de remuneração. Porque se ele tiver uma estrutura de remuneração muito concentrada só, sei lá, no head da equipe, o resto não é tão bem remunerado, ele vai perder equipe. Giro em equipe de bolsa é péssimo. Você olha uma Dínamo da vida, ela tem praticamente a mesma equipe desde que ela nasceu. Isso é muito legal, porque as pessoas estão entrosadas e tal. O que acontece normalmente é isso. Dentro da performance, aí uma gestora varia em relação a outra no modelo. Mas eles são remunerados normalmente via taxa de administração. A performance serve para quê? Para remunerar devidamente as pessoas que se destacaram, que escolheram o analista de ações que acertou as ações do ano, por exemplo, que mais ganhou dinheiro. E aí tem uma questão sutil também. Se o cara faz muito isso, ele vai privilegiar, por exemplo, no momento em que as small caps não estão indo bem, ele vai privilegiar os analistas de large cap dele. E aí, o que vai acontecer? Na volta da small cap, ele já perdeu o analista de small porque ele foi embora, porque não estava ganhando dinheiro. Então, eles estudam muito isso, como fazer uma estrutura de remuneração, e é legal ouvir a história, porque varia muito de um gestor para outro, que segure o analista, que não define heróis. Cara, se você acertou Magazine Luiza, você é Deus, vou te dar todo mundo. Cara, ele também aproveita um pouco do bull market. Então, a gente pergunta muito isso também na conversa. Cara, como é que você faz para manter uma equipe e como é que você faz para remunerar essas pessoas? E aí é uma coisa mais que não dá necessariamente para a pessoa
identificar sozinha, né? Uma coisa que dá pra pessoa identificar sozinha é olhando o histórico da gestora, por exemplo, normalmente tem nos sites delas, eles têm com frequência uma tabelinha que coloca um sócio em cima do outro e mostra há quanto tempo eles estão trabalhando juntos. Isso é super relevante. Você pega uma Capitalo, por exemplo, você vê que eles trabalham juntos há muito tempo. E você tá lá conversando com eles, você vê que o entrosamento é absurdo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é perguntar daquele momento ferida, assim, cara, nesse ano aqui, nesse mês, a indústria inteira tava ganhando dinheiro, você tá perdendo. O que aconteceu? Aí o cara vem e fala, cara, a gente errou. Isso é a resposta correta. Já vou aqui dando a dica. A gente errou, cara, aconteceu isso e isso, a gente reviu algum processo. O cara que ele é arrogante, ou que ele não sabe errar, ou que ele vai ficar todo nervoso, vai falar, nossa, não, porque isso aí não foi nada, entendeu? Tipo, lá 30%. Olha pro meu histórico, poxa, desde o começo. Total. Tipo, e eu acho super importante olhar janelas longas, mas, cara, o momento do erro, ele tem que ser estudado, e é muito legal você perceber que o gestor estudou, né? Uma pergunta legal é onde está o dinheiro do gestor? Tem algumas gestoras aí que tem um outro fundo, que o cara só investe nele, mas o fundo que tá no varejo é o que é mais caro. Tipo, eu quero que o dinheiro do cara esteja junto comigo. Aí você tem aquele títulozinho ali de crédito privado que o maiorzinho tá lá contigo, né? Isso, aí você vai ali escolhendo entre os fundos. Outra coisa, quando você tem um monte de fundo dentro de casa, a tendência é que você... cara, se um der errado, você bomba o outro e vai jogando esse fora. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito Isso acontece muito, né? Você tem vários fundos, eu já vi vários, você tem uma cacetada de fundo. Aí os que começam a ir mal, eles param de captar e começam a tomar resgate. Eles simplesmente fecham esse fundo aqui. Ou absorve pelo outro. Absorve, some o histórico dele. E aí tem sempre você tem 10 ações. Uma ação vai ter que ir muito bem. Se tem 10 fundos, um fundo vai muito bem. E esse fundo fala, cara, olha como a gente é foda. Olha a nossa história de rentabilidade. Começa a captar pra esse fundo e aí cria mais trocentos fundos novos, porque mais um vai dar certo e vai nesse negócio, né? Total. Então eu gosto, por exemplo, de gestor mega especialista, uma Brasil Capital, que é bolsa, aquela carteira de ações, a gente se concentra nela, uma Bulgari, uma IP. Cara, o meu trabalho é isso aqui, eu vou fazer isso aqui por um longo período e, cara, se der errado, é o meu dinheiro, eu sou sócio, eu tô naquilo. Então, esse tipo de coisa que eu gosto de avaliar. Eu gosto muito do olho no olho, assim, sabe? Às vezes você vai e você vê, cara, eu tava até falando isso com a Elo aqui antes da gente entrar aqui. Eu não gosto de gestor que tem nojinho de varejo, sabe? Tipo, eu coloquei qualificado. Por que você colocou qualificado? Não, porque eu tenho um pouco de medo disso aqui. Por mais que você converse com o gestor e fale, cara, o passivo do varejo é super estável. Isso daí é um mega mito de que, o investidor de varejo é o primeiro a sair correndo. Não é. Mesmo? Não é isso, não? Não é verdade, cara. E isso pode ter sido mais no passado. Hoje tem dois fenômenos. Um que ele é cada vez mais educado, felizmente, né? Tem um trabalho aí de educar e ele tá aprendendo. E a outra, que é uma coisa que o Henrique Breda da Alaska fala muito e eu gosto, que ele fala assim, cara, quando o investidor de varejo escolher um fundo de ações pra ele toma aquilo pra ele que escolheu, entendeu? Um monte de gente falou pra ele, você é louco, você tá investindo em bolsa, investe em poupança, renda fixa, não sei o quê. Ele comprou aquilo, ele assumiu aquilo pra ele, o fundo é dele, ele teve que brigar com a esposa dele quando o fundo caiu 30% lá no 18 de maio. Então ele já tá, que normalmente, infelizmente, é com a esposa, porque são poucas investidoras mulheres. Então ele assume aquilo pra ele, né? Aquilo é dele. E o Henrique teve muito essa experiência na Alaska, porque ele faz um bom trabalho no Twitter, bom lembrar, de manter o passivo estável. Mas sabe que o Instagram dele é muito maior que o Twitter dele, 2 vezes maior, e ele tem pelo menos umas 10 vezes mais impressões. Vocês sabiam disso, dona Sabe Heloísa? que o Instagram Cara, dele, ele é o ele só maior dá fã um do Instagram. print screen do que ele escreveu no Twitter, onde as pessoas discutem e colocam no Instagram. Exatamente. O Instagram dele Gente, eu não print sei do se eu Twitter. sigo no Instagram, acho que eu só Não, mas sigo esse é o no ponto, Twitter. entende? Porque, ou seja, o mesmo conteúdo e vai melhor no Instagram. Porque, Heloísa, a senhorita precisa começar a trabalhar no Instagram. quase Mas já havia a senhorita fazendo umas lives no Instagram, não fez, não? Não, eu faço. É quase impossível você Ela tá falando Twitter, mas nos ela... comentários do Instagram. Isso dá pra concordar. É impossível você debater nos comentários. Então, É o isso debate é muito sem que graça. agrega. O debate que Mas é a legal. visibilidade é bem melhor no Instagram. Mas no Instagram as pessoas acham tudo lindo, sabe? Elas No vão Twitter... curtir, elas vão passar. Lindo. Vão curtir. Que Instagram é esse? Deixa eu baixar esse Faltam aí. farpas. Se ela usou outro o Instagram é só pra gestores, tá Ó, ligado? o Instagram ele tem um perfil mais holder do que o Twitter.
que tem um perfil mais trader. E independente da posição que você tá, cara, qual que é a principal ação do holder brasileiro? Nossa, você tem alguma? Uma. Eu quero uma. Você tem VEG. VEG é uma boa. Não, deve ter uma galera que segura Petrobras, vai, sei lá. Itaúsa. Não, mas Pô, nem quando eu falei Itaúsa, que eu tava velho. short Itaú, eu tomei mais do que uma ou duas porradas. Vai lá falar no Twitter que você tá short Oi, ou que você tá short que mais, que é a ação da galera. Ou seja, então... Põe aí, Elô, pra gente Ou testar. seja, Twitter é masoquismo, então. Você gosta de tomar porrada, então. Tô no Twitter porque eu gosto de tomar porrada. Não, Mas o Twitter me agrega muito na minha análise. Eu sei. Pra mim também. Tem muita... Só voltando pro assunto que a Lu tava falando um negócio legal, mas tem uma coisa que é importante, que olhar fundo é muito parecido com olhar empresa. Total. Então, quando você olha, no final das contas, você olha, por exemplo, o gestor, ele tá indo, vários estão indo pro varejo. Eu sei porque, como eu tô há mais tempo nas redes sociais do que a maioria dos gestores, e eu cresci com esses caras, eu trabalhei com esses caras na Faria Lima por anos a fio até que eu virei mãe. Mas como eu virei e eu sou do dia a dia deles, vários começam a me procurar e falam, Lô, como é que eu faço a minha entrada na rede social? Por quê? Porque, no final das contas, o passivo do varejo ele é melhor. Porque ele não tá sujeito ao alocador. Não, o alocador hoje gosta de um fundo, amanhã ele gosta de outro, ele manda todo mundo resgatar. E quando você olha e você investe numa empresa, é muito parecido no final das contas. Por quê? Porque você olhou, você entendeu, você foi lá no Fleury, a moça te tratou bem, ela te deu um cafezinho quentinho, que eu sei. Então, assim, na hora que você olha, e aí você vira e Quando fala... eu quase desmaiei, ela falou, pode deitar aqui com o pé pra cima. Fofa. Olha que fofa aí, ó. Aí fez Você tá todo na branco aí, barba. parece que vai morrer, mas toma esse suquinho de laranja. E Pô, na gente hora boa, né? E na hora que você... E olha, óbvio que investir numa empresa não é só isso. Investir num fundo não é só olhar e ver se o gestor trata bem o time dele. O cara tem que ganhar dinheiro e a empresa também tem que ter rentabilidade. Mas o momento em que você compra uma ação, que você entende aquela ação, você acredita naquela ação e você fez conta e ela tá barata... Porque, gente, desculpa, eu preciso falar aqui que preço de compra é o que mais importa na sua decisão na sua tomada de decisão de Preço comprar uma ação. importa, né? Ter esse debate aí, né? Que eu não entendo. Eu confesso que tem 90% de mim não entende. E aí é melhor que eles falem assim, não, mas o Benjamin Graham. Aí você vai ler Benjamin Sabe Graham. o que eu vejo desse debate? Não, deixa eu terminar. E eles falam assim, ele vira e fala assim, não, todo mês você faz o seu aporte. Eu também faço o meu aporte todo mês que sobra. Mas olha, escolha as suas ações de acordo com o múltiplo de price earnings. O preço... Então, assim, preço não importa, mas você vai olhar o múltiplo, que preço é a variável principal. Então, assim, voltando, a história, quando você compra uma empresa e você olha, você pode carregar uma empresa, eu tô carregando JSL faz muitos anos. Só que eu aumentei, eu diminuí. Aí na hora que a ação capotou e foi lá, eu tirei um carro da JSL. O carro que eu dirijo hoje foi uma posição de JSL que deu lucro. E aí na hora que você olha e você vê a ação lá, que você conhece, que você confia, que você entende a R$4, eu falei, agora vai grande. Então, as pessoas precisam aprender, não é pecado vender uma ação. E outra coisa importante é preço. As pessoas olham preço para comprar carro, olham preço para comprar casa, olham preço para comprar carne no açougue, olham preço para pagar a escola do filho e não olha preço para botar todo o patrimônio que no final dos contos, se a pessoa investir direito, vai ser o que vai pagar o resto das contas dela pelo resto da vida. E eu vi a Elo chegando aqui de carro, é um Mustang conversível. Nossa. Ela não veio com Porsche? É amarelo ou não? Ela não veio com Porsche Não, dela? Porsche não. Porsche ela Gente, tirou de meu outra carro é posição. quase um ônibus. você vê com- É uma SUV 7 lugares que faz 4 km por litro. Não, eu ia falar Carro de que, Fórmula 1. É engraçado como, às vezes, um investidor, ele comporta estratégias diferentes na mesma frase, sabe? Às vezes o Warren Buffett fala, a regra número 1, nunca perca dinheiro. A segunda, nunca esqueça da primeira regra. Aí o cara que é buy and hold, olha pra frase e fala, é isso aí, por isso que eu não vendo minhas ações. Se eu não vendo, eu nunca vou ter prejuízo. Então, é o outro que tá ali, não, mas, cara, porra, às vezes a empresa fale, sabe? E, tipo, você tem que vender a ação antes disso, tá? Esse, tipo, estratégias diferentes no mundo, mas que... Mas o meu... O que é legal é que o do Peter Lynch, ele fala que ações são como histórias e que uma hora acaba, né, a história. Então, tipo, a mesma coisa. Imagina se eu comprei... Ações são como histórias. Imagina se eu tivesse segurando o Saraiva até hoje. Cara, não, mas a galera tá comprando livro, né? Não, porque eu não vendo. Eu não tô lá com elas lá. Mas é que assim, ó, sobre isso daí, eu tava refletindo enquanto o Telo fala, isso é um debate que assim, ó, ele é um debate porque existe minimamente fundamento dos dois lados, senão seria um massacre, não é? Mas, olha só. Não, mas existe um pouco de fundamento. Qual que é o fundamento, Elô? Quando a gente olha pra uma estatística de fundo que eu olhei pra cá, nos Estados Unidos, que 80% dos fundos nos últimos 73 anos perderam para S&P, faz sentido eu pensar então que faz mais sentido comprar ETF. Por outro lado, 20% dos fundos ganharam. E aí quando a gente vai olhar para
tudo na vida, vamos olhar pro patrimônio que eu construí. O meu patrimônio, ele não é patrimônio que faz parte da média, ele é um patrimônio que faz parte do pico, Nossa, faz parte tá certíssimo. do mínimo de percentual. Isso é uma grande briga minha, na verdade, porque, por exemplo, Dubai, né? vou trazer um dado agora, que é o Banco Central reduzindo lá a Selic pra 5,5%. Saem umas matérias do tipo, cara, a poupança ganha na média dos fundos. Cara, pelo amor de Deus, mata a poupança, sabe? A mesma coisa de toda hora que, sei lá, meu celular não pega e eu falar, nossa, o rádio era muito melhor, sabe? Cara, esquece isso, sabe? Passado. Então. E é a mesma coisa. Tem um cara da Morningstar, que é uma grande provedora de dados de fundos internacional, que ele fala, esses dados dizem mais sobre as médias do que sobre os fundos ativos. É isso. Eu não quero estar na média. Eu tenho que escolher bons fundos. Então, E aí, só pra terminar em sobre preço é o seguinte. Então, preço importa? Eu acho que importa, mas não pra todo mundo. Importa pra minoria. Sabe por quê? Porque a maioria... Não, estatisticamente, na bolsa, mais de 80% das pessoas perdem do Ibovespa. Mais de 80% das pessoas. E se isso acontece, por que essas pessoas aqui, elas tomam decisões sem saber o que elas estão tomando de decisão? Logo, elas não têm conhecimento. Pra essas pessoas, isso daqui é importante. Mas para as pessoas que se dispõem a não fazer parte da média, as pessoas que não são medíocres, as pessoas que querem estar no topo, as pessoas que estudam, as pessoas que são boas, as pessoas que querem fazer acontecer, elas vão ter mais resultados se importando com o preço. Então, quando você não se importa com o preço, mas você também não tem conhecimento e nem tempo e nem interesse, para você faz mais sentido você talvez nunca vender alguma coisa, porque você nunca vai saber se você está vendendo uma coisa a um preço justo ou não. Agora, se você quer fazer parte do topo, e eu faço isso em tudo que eu me proponho a fazer, o preço importa. Então, acho que ele importa para a minoria das pessoas. Esse é o ponto que eu defendo. Aí a gente pode avançar, a gente poderia passar a tarde toda falando sobre isso, mas o que eu acho que vale nessa análise é você tem algumas coisas, tá? Então, primeiro que assim, você tem uma bolsa brasileira muito pequena, com algumas ações que foram escolhidas por essa população que considera que o preço não importa. Então, assim, que são a VEG, Itaú não conta porque Itaú é uma ação, é uma ultra large cap, então você tem o mercado arbitrando por você o valor de Itaú. Mas senão você estaria Itaúsa também valendo o dobro. Então você pega uma ação como VEG, por exemplo. Você olha e fala assim, a VEG é uma empresa incrível que tem o retorno sobre o patrimônio líquido, então o retorno pro acionista de 25% ao ano. É incrível. Só que quanto você está pagando por isso? 6 vezes o patrimônio. De novo, a VEG é uma empresa incrível, talvez a melhor empresa da bolsa. Mas enquanto ação hoje, eu olho, de vez em quando eu entro short para ganhar 10, 15%, porque de vez em quando o mercado se toca, que a ação tá muito cara. Mas a minha pergunta é assim, se você comprar a ação de VEG hoje e carregar ao longo dos próximos 10 anos, considerando que a gente tem um conceito que é expansão de múltiplo, quer dizer, a pessoa paga mais pelo mesmo lucro. E considerando que tudo que cabia de expansão de múltiplo em VEG já tá lá, então a empresa negocia a 30 vezes lucro, 20 vezes o valor da firma pelo EBITDA, então no final das contas não cabe mais expansão de múltiplo. Daqui a pouco você vai ver a Dynamo se desfazendo da posição dela. Tô chutando, tá? Mas assim, você vai ver grandes investidores, por quê? Porque o mercado arbitra. Quem faz conta acaba vendendo essa posição. E aí você tem, por exemplo, um monte de investidor, pessoa física, que comprou Cielo porque a Cielo gera caixa e pegou Cielo dos 28 até, eu vou falar até os 9, que é o que tá, mas não até os 6 que bateu no outro dia. Então eu acho que assim, mas a pessoa, ela quer fazer um investimento de longo prazo e ela não quer se dedicar a isso. Primeiro assim, se você não quer fazer bem feito, não é igual comida, que qualquer comida você põe pra dentro e te alimenta. Comida gostosa ou comida ruim. A minha opinião é, ou você delega, que é, você põe num fundo. Então eu realmente, eu olho, tem gente que não gosta, mas eu prefiro botar, se você não vai olhar, se você não vai investir tempo, não vai tentar comprar barato, buscar ações que sejam assimétricas, né, que tenham mais pra ganhar do que pra perder, eu sou a favor de ou você terceiriza pra um fundo, ou você coloca no ETF, ou você faz uma carteira bem diversificada, tipo 30 papéis, porque aí você aí na média dá certo. Não, mas esse é o ponto. A gente tá definindo aqui sobre assim, a pessoa que faz parte da média, a pessoa que ela é medíocre, a pessoa que vai ganhar um salário normal. Essa pessoa que é na média em tudo, pra ela talvez realmente faça sentido não se aprofundar ou delegar. Cara, mas quem entra no jogo querendo ser medíocre? Porra, não querendo, mas sendo. Não quem tá ouvindo a gente agora. Não, os primos não. Diferentes. Não. Mas isso é uma coisa que me incomoda profundamente, é virar e falar assim, eu compro para longo prazo. Esquece o longo prazo. O longo prazo é um somatório de curtos prazos. Você não precisa ficar fazendo day trade. Tem gente que ganha dinheiro com day trade? Tem, mas é muito mais difícil. O Dario Fairman do Opportunity, né, que é uma lenda aí de bolsa, ele fala isso, que longo prazo é a desculpa de quem não conseguiu ganhar dinheiro no curto prazo. Como as coisas hoje, elas mudam muito mais rápidas, são muito mais dinâmicas do que antigamente, esse longo prazo, ele é mais curto do que o longo prazo de antigamente? E deixa eu adicionar uma estatística aqui, tá? Nos Estados Unidos, a mortalidade das empresas, assim, imagina que elas demoravam,
eu não vou lembrar do número exato, mas demoravam, mais de 60 anos para assumirem do S&P, por exemplo. E a cada ano que passa, essa mortalidade está mudando e as empresas duram menos tempo no S&P por causa da disrupção, cara. Assim, de repente, pum, sai alguma outra coisa e some um monte de empresa que foi quebrada. E um monte de empresas some. E essa mortalidade tá chegando num nível que o ciclo das empresas na bolsa estão diminuindo muito mais. Então, é diferente de antigamente que a pessoa comprava lá uma IBM nos Estados Unidos e comprava para trocentos mil anos. Hoje, você compra uma empresa que pode não estar mais viva amanhã. Você compra um banco digital que ele pode sumir daqui a pouco. Se, sei lá, uma Apple às vezes entra e muda todo o jogo, toda a regra do jogo. Então, realmente, eu acho que o longo prazo ele tá mudando bastante, sim. A gente precisa ficar mais esperto com isso. O que vocês acham? Eu super concordo. Eu acho que os prazos ficaram mais curtos. Por quê? Porque mudou a forma como... Antigamente você tinha muita empresa industrial. Então, eu tenho lá uma empresa de piso no meu portfólio. E as pessoas vão continuar colocando piso. Eu não vejo um substituto pro piso cerâmico que seja real, assim como eu não vejo pro lençol. Então, assim, eu tenho uma empresa que faz lençol e toalha. Eu não vejo uma tecnologia nova que vai deixar de existir o lençol. Mas tem muita coisa que pode deixar de existir. E tem muita coisa que pode ser simplesmente substituído por um competidor. Então, você pega, por exemplo, com a internet, antigamente você nem conhecia uma marca nova. E hoje você tem uma marca, você tem, eu tenho 30 mil seguidores. E o meu escritório é a mesa de jantar da sala. Então, você acaba tendo, com a internet, você pode ter uma pequena empresa que ela é enorme. E na internet ela fica enorme. Então, assim, isso tá mudando mais rápido, isso é uma outra coisa. E aí você vira e fala assim, Elô, mas o Banco Itaú, ele não vai quebrar de uma hora para outra. Não vai. Não vai, assim como a VEG e todas essas outras empresas lindas. Mas olha o que aconteceu com a ação da Cielo. Quanto tempo você vai levar, será, para recuperar o dinheiro que você colocou lá em Cielo a R$28? Sendo que qualquer um que fizesse uma análise, olharia e falaria assim, olha, isso não está assimétrico a meu favor. Aqui eu não tenho mais para ganhar do que para perder, então não faz sentido entrar. Eu acho que o X da questão é entender isso. E aí, de novo, você vira e fala assim, mas o cara vai entrar na... Se é para ser medíocre, vai na renda fixa, pelo menos você tenha um mínimo lá garantido. Bem ou mal, porque muita gente fala assim, não, mas eu tenho que me preocupar com o meu trabalho. Ótimo, mas se você vai se preocupar com o seu trabalho, terceiriza. Por quê? Porque o gestor que tá... O bom gestor, ele tem que... A taxa de administração não aparece na performance dele, foi comida. Então, a taxa de administração tá lá, o cara tem que pagar a taxa de administração, pagar a taxa de performance e ainda assim performar o tal do Ibovespa. Então, se é para ser medíocre, se é para não gastar tempo, eu acho que é igual cozinhar. Terceiriza. Agora, assim, eu tenho muitas perguntas de verdade legais pra fazer pra vocês, mas a gente tá meio sem tempo. Mas eu quero fazer elas mesmo assim, então vamos tentar responder elas um pouco mais tarde pra gente poder responder tudo, porque são muito boas mesmo. Okay. O Lucão hoje está de parabéns, cara. Está de parabéns. Então eu vou fazer elas um pouquinho mais rápidas aqui, tá bom? Aquela lá do começo, Elô, qual que é a diferença quando você tá olhando pra múltiplos ou análise, qualquer coisa, entre olhar pra uma blue chip e uma small cap? Essencialmente, o mercado vai precificar melhor as blue chips e você precisa saber disso. Então, por exemplo, você acaba tendo que ter uma margem de segurança maior numa small cap. Por quê? Porque se alguém resolver, um fundo grande, está tomando um resgate grande, tem uma posição 10% da empresa, ele vai vomitar aquela empresa no mercado. Você vai precisar, primeiro, ter confiança no seu número, porque às vezes você tem uma posição que você confia no que você vê, você está vendo a ação cair 20%, 30%. Eu pessoalmente não trabalho com stop loss sem mudança de fundamento. Então, você não muda o que vai acontecer com a empresa só porque caiu, eu aumento. Então, a diferença, eu acho que essencialmente você precisa ter um pouco mais de margem de segurança e mais confiança, porque se você tem um pouquinho mais do que... Numa small cap. Numa small cap. Tá bom. E ao mesmo tempo saber que o mercado ele é mais eficiente nas large caps. Tem mais gente com qualidade olhando. Então, em geral, tem mais coisa precificada. E como identificar uma small cap que foge do radar da Faria Lima? Você tem um monte de filtros. Você pode pegar, por exemplo, Você tem, por exemplo, num aplicativo do tipo Trademap, você faz isso no Google Finance, no Yahoo Finance, fundamentos. Pode virar. Mas a Faria Lima não olha pra esses negócios? A Faria Lima tem Bloomberg. Mas o Faria Lima, o que acontece... Mas tem mais acesso do que esses, Um gestor grande, ele não consegue entrar numa ação que negocia aí R$30 mil por dia. Então, vezes... pra gente fugir da Faria Lima, o que a gente tem que fazer, então, é olhar pra menos liquidez, é isso? É uma opção, sim. Pra você outperformar o benchmark, vamos dizer assim, você pode olhar para ações que têm menos liquidez. Eu geralmente foco em empresas que estão fora do índice Bovespa. Por quê? Porque os grandes fundos, eles olham lá 100, 120 empresas. Então, lá eu sei que tem um monte de gente olhando. Se tiver alguma coisa muito fora, alguém vai comprar. Só que quando você... A não ser quando você for uma posição que é muito contrary, né? Todo mundo odeia. Hoje em dia, todo mundo odeia a Suzano porque a celulose caiu. Aí sim, aí faz sentido quando você tem uma diferença de opinião, mas você não vai ter uma diferença de opinião sem estudar muito. Então... Sim. E, Elô, quais são aí as
as 3 small caps que você mais vislumbra aí com um horizonte legal, um horizonte bacana, que você tá mais apostando em 2019 e 2020? Bom, eu vou falar as 3 maiores posições da minha carteira, né? Porque a gente brinca no Twitter. Isso não pergunta o que eu acredito sobre isso, pergunta o que eu tenho, Skin in the game. Né? A gente fala de skin in the game. Então, a minha principal posição é JSL e por um motivo simples. Eu gosto de empresas que possam crescer muito. Ela quer outro carro, a família cresceu. E eu querendo ter mais filho, vamos pegar um mais humilde inspirado. dessa vez, né, Elô? Esses carros aí, pô, esses Mustang aí, o Porsche. Não, esses Mustang não cabem, não dá pra botar cadeirinha. Então ela tá com uma Land Rover, aquela maiorzona, sabe? É tipo uma Land Rover, mas é uma Dodge. A Land Rover é o carro vencendo a vida, né, cara? Quando você bota, esse carro é o carro vencendo a vida. Land Rover é a cara de Orlando e... Cara, quando fizerem um funk do carro que você tem, é que você tá ricão, cara. Não, e é melhor vender, porque vai entrar na moda, vai ser igual o Oakley, né, cara? Tipo, já era. Mas... Qual que é a dona da Oakley? A Alpargatas. É Alpargatas, né? É isso aí. Eu tenho que saber disso, eu vivo disso, sabe essas coisas. É Alpargatas. Mas então, a minha maior posição é JSL e hoje a JSL é quase 30% do meu dinheiro, porque justamente é uma empresa que ela é muito eficiente, então ela é muito reconhecida no mercado de atuação dela. Ela só não cresce mais porque ela não tem dinheiro, porque o dinheiro que ela tem, ela investe. E ela tem 2% de market share no mercado dela. Então, ela pode multiplicar por 10, que ela ainda consegue continuar capturando market share. E aí, multiplicar por 10, crescendo 20%, 30% ao ano, é muito dinheiro pra mim. Então, legal, vou anotar aqui, porque a galera aqui do time investe aqui, meu. Mas ó, isso não é uma recomendação. Gente, isso não é uma recomendação de investimento, tá bom? Cuidado. Eu só tô falando da minha posição. Gente, isso é uma recomendação de investimento. Comprem ali. Mas é legal que a gente fale alguns nomes, mesmo não sendo uma recomendação, mas a gente joga no radar do cara. O cara fala, pô, legal, agora cabe a ele ver se... Cabe a cada um fazer a sua própria análise. Foi o que eu falei desde o começo. Não adianta você só comprar. Por quê? Porque se alguma coisa mudar na empresa, eu vou vender minha posição e você não vai ficar sabendo. Então, eu sou muito a favor. Eu acho que eu dou aula para investidor pessoa física. Eu já tive mais de 1.000 alunos. E a ideia é justamente virar e falar assim, cara, aprende a olhar por você. A forma como você olha, a sua tomada de decisão é diferente da minha. As coisas que eu acredito, a forma como eu escolho comida, carro, é diferente da sua. Obviamente, a forma como eu escolho ação também é diferente. Mas essa JSL é uma, eu acho que ela acaba sendo um provedor de serviço para industrial e a indústria está muito deprimida. Então, eu tenho uma expectativa boa. A segunda é a filha dela, que é a Movida. É uma concentração. Por que você tem Movida e JSL? Porque a Movida... Sim, porque por JSL você tem um desconto em Movida, não tem não? Tenho, mas a Movida ela tem um par perfeito na bolsa, né? Então, quando você tem um par perfeito na bolsa, uma empresa que é exatamente equivalente, que faz a mesma coisa, compete nos mesmos mercados, que negocia com um múltiplo que é o dobro da Movida, eu tenho a minha expectativa na minha tese de investimentos nisso, é que ela pode um dia, eu acredito que ela vai, se provar tão eficiente quanto a outra ou mais. Que a localiza. Que a localiza. Então, aí eu tenho Movida também, por quê? Porque se ela se provar com uma rentabilidade maior do que a da localiza, ela já tem, por exemplo, as margens maiores, tá? Ou em linha com, sendo que ela é uma empresa ainda que, como é uma empresa muito nova, não tem nem 10 anos, ela é muito ineficiente. Então, tem muita coisa pra melhorar lá dentro. Legal. Mas eu acho que se isso acontecer, ela anda muito rápido. Pô, Movida é legal, meu. Eu já aluguei carro lá, meu. O pessoal tem um cafezinho massa, gente boa. Cara, o pessoal é bem atencioso. Isso, lá, né? essa é a primeira... Isso pode ser o seu primeiro filtro, tá? Aí você tem que passar e dar uma olhada nos números pra ver se eles fazem sentido também antes de comprar. Lógico. Porque tem gente que compra ação assim, né? Eu fui na loja pra ver a roupa, ela vestia, sou mais gorduquinha e vestia bem em mim, então roupa que serve bem, veste bem Peter gordinho. Lynch gosta disso, né, meu? Não, Peter Lynch fazia conta. E o legal é que gosta de fazer esse filtro. Locação de carros é uma tendência, né? É uma tendência, então é uma outra coisa que cresce muito. E aí a minha terceira maior posição é a tal da loja de empresa de lençol, que é a Springs, que é uma empresa que praticamente quebrou. Ela fez uma aquisição muito ruim lá em 2007. Ela praticamente quebrou, a ação foi de 100 para 1,70. Uau! Perdeu só 98%. Mas a empresa sobreviveu e ela... Tem um talvez os investidores no Twitter aí, né? Mas a empresa, sim. No Twitter eu já vi gente, você defende, eu já vi gente também, quem foi? De qual research? O cara... Foi o Bruce. Foi o Bruce? Também falou arrepiando, falou que a empresa vai quebrar e tal, né? Aí a gente volta na história do estilo do investidor. Por mais que você fale, a questão do risco é conhecimento, o Bruce é um super analista, assim, ele estudou nas melhores escolas, eu gosto muito dele pessoalmente, da análise dele pessoalmente, mas
mas a gente tem uma visão muito diferente de como investir. Eu gosto de empresas que estão passando por um processo de recuperação, né, de turnaround. Então, empresas que quebraram ou que quase quebraram, mas aí eu vejo que tem um ativo bom, um management bom, um mercado bom, e aí eu compro empresas que muita gente desacredita, né? O tal do ser contrarian é isso. E o Bruce, ele gosta de empresas mais redondas. Então, realmente, o histórico da Springs, ela teve algumas questões que, assim, que realmente são criticáveis, e o que eu olho eu ponho isso no preço. Então, eu sei que temos esses problemas, mas mesmo com esses problemas, a ação vale muito mais do que está sendo negociada em bolsa. Essa é a minha visão. De novo, não é recomendação de investimentos. É o que eu faço na minha carteira. Lu, e eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, você não acha que as taxas de administração de fundos, elas estão ficando um pouco defasadas e um pouco altas para o investidor, até principalmente por causa da taxa Selic, que, tá em 5,5%. Eu queria te dizer, aliás, além dessas duas perguntas, eu queria perguntar o que você acha de um fundo que eu achei aqui. É um fundo bacana, parece ter um management bem legal. É inteligente. É um fundo inteligente. Eu queria perguntar o que você acha. Aqui, o nome dele é Santander FICFI Inteligente Renda Fixa Curto Prazo. Ele é um fundo incrível aqui, tem inteligente. Vai ter uns 150 milhões de reais em patrimônio. É um fundo pós-fixado, basicamente, né? Investe em renda fixa de forma, enfim, basicamente. E ele tem uma taxa de administração bem razoável também, 5,5%. 5,5%, ou seja, ele empatou com a Selic. Parabéns pra ele, não é mesmo? Ou seja, o que ele gera de ganho, ele... Não, e tem um você embaixo. dá pra ele. E eu queria juntar isso daí com esse outro aqui de baixo. Tem o Caixa Prática. Que chama Santander FICFI Classic Renda Fixa Referencial DI, que tem uma taxa de administração de 5% e um PL de quase 500 milhões. Ou seja, também. é a mesma coisa de você guardar o seu dinheiro no seu maleiro, tá ligado? Faz sentido? Não, zero. Mas olha, vou te falar, tem vários. Tem um do Banrisul também, com taxa bem alta. Tem vários aí com taxa 5, 3. Cara, não é possível. Qual que é o negócio por trás disso? O negócio existe por trás gente disso... idiota ou existe má fé não, aqui, eu vou te falar. Vários desses fundos são os fundos de aplicação automática dos bancos. Então, aquele dinheiro que você deixa parado na sua conta e que cai automaticamente lá e é o cara ganhando dinheiro em cima de você e não sobrou nada pra você. Só que na época É um roubo legalizado, né? Você deixa ganhando sua conta, eu rendo aqui e devolvo pra você, mesmo que você investiu, E né? vários bancos, quando você questiona sobre esse tipo de fundo, eles falam assim, não, mas eu não tô oferecendo mais. Tá bom, amigo, mas os caras que se enganaram lá atrás e estão lá dentro, você não vai virar nenhuma hora pra eles falar, oi, amigão, desculpa aí, deixa eu... Te enganei, mas assim, virou a página. Não. E assim... O cara 80 anos, assim, não, tá na hora de aposentar. Deixa eu lá ver quanto que eu tenho. E daí... Eu acho que não vai dar. É total. Não, e daí vem o comentário que eu fiz sobre as matérias que falam que a poupança tá ganhando dos fundos de renda fixa. O que elas fazem? Somam esses das taxas... O que essas matérias fazem, né? Somam esses das taxas de 5,5% com os taxas zero que existe hoje no mercado, taxa 0,2, taxa baixa, e fazem uma média. E aí, nessa média, óbvio, vai sair pior do que a poupança. O que o investidor tem que fazer? Cara, você não precisa pagar mais na renda fixa, cara. A renda fixa é o lugar para você ganhar dinheiro com taxa zero. Então, esses fundos, eles têm que... Esse dinheiro da renda fixa... Você acha que tem que ir direto, então, em título de renda fixa? É isso ou não? Você pode ir direto no título de renda fixa pós-fixado ou você pode comprar um fundo taxa zero de LFT, que só investe em LFT. Porque, assim, quando é para ir para crédito privado, eu já acho que você tem que ir para um fundo com carência. Crédito privado é um... LFT, primos, é o Tesouro Selic. Título Tesouro Selic, acabou. Agora, quando você fala de taxa, uma discussão que está crescendo muito é sobre multimercados e fundos de ações. Isso eu acho que é muito relevante. O 2,20, que é padrão na indústria, eu até acho que ele faz muito sentido para alguns tipos de fundos. Em alguns fundos, esse 2,20 vai ser totalmente diluído. Eu acho ok o Stuberger cobrar 2,20, eu acho legal o Rogério Xavier na SPX cobrar 2,20 e eu acho que é ok a Capitalo cobrar 2,20. Agora, quando você vai para o multimercados de baixa volatilidade, o cara corre pouco risco, ele tá dando ali, ele tá almejando 110 CDI. Ele não pode cobrar 2,20 mais. Virou uma taxa totalmente nociva para o investidor. Na bolsa, eu aceito também o 2,20 ainda, que tem muito gestor que consegue fazer, desde que seja um gestor bom e que seja sobre o Ibovespa, ou vai lá, o CDI mais 5, que a Elo sugeriu aqui, um IPCA mais 6, o que for, um benchmark decente. Entendeu? Como regrinha de bolso, me fala assim, sobre as principais categorias de fundos e o que é uma taxa mínima que o investidor tem que aceitar para pensar cogitar no fundo aqui. Infelizmente, multimercado e fundo de ações no Brasil é padrão o 2,20. Pouquíssimos fundos cobram 1,5 com 20 ou 1,5 com 15. Então, ele não tem muito para onde correr. Se ele quiser investir em multimercado fundo de ação no Brasil, ele vai ter que topar
o 2,20. O que a gente pode fazer é usar o Twitter para protestar e pedir para que eles baixem as taxas. Agora, se usar um Instagram, vou te falar que vai muito mais rápido. Então vamos comprar essa briga juntos, ó. Nós três aqui, 2,20. Temos que mudar, porque, pelo amor de Deus, a taxa é 2,20 desde quando o CDI era quase 20% ao ano. Exatamente. Pô, podia fazer até sentido, né? Sim. É como se proporcionalmente hoje essa taxa fosse 0,5% com, sei lá. Mas aí você vai ter toda uma coisa. discussão de quanto que sobra pro gestor. Sim. Não, mas aí... Você pega o corretor aí fazendo taxa zero. Meu, o mercado eu mudou. acho que Pega banco tirando taxa de TED, de cartão de crédito, etc. Varia do produto, porque foi o que a Lu falou. É um fundo que tem a meta. Aliás, não deveria mais usar 110 do CDI, né? Vamos assumir que a partir de agora é CDI mais 1, CDI mais 2, quanto é que mira? Porque 110 do CDI é já uma foi. Merreca. CDI mais 1,4. 200 de zero é zero, né? Mas o risco é, o cara, pra ele ganhar CDI mais 1, que seja 1% a mais, ele teve que ganhar 3, né? 2 pra pagar a taxa de administração e mais 1 pra você ter um excesso de retorno. E fundo de ações, ainda você olha e fala, esse cara tem que me dar aí pelo menos uns 15% ao ano. Sim, tem que começar a diferenciar. Lá fora, tem hedge funds que cobram 2,20, mas são raros, assim, não. Você tem que ter um histórico. Eu acho muito estranho um gestor chegar ao mercado, por exemplo, com 2,20. Pô, ele ainda tem que se provar, sabe? Então, eles vão ter que começar a se diferenciar. E o cara que corre pouco risco, ele vai ter que cobrar menos. Agora, renda fixa é isso. O fundo de renda fixa, que é aquele reserva de emergência, que eu gosto de ser só LFT, nem mexe com crédito privado ainda, você pode precisar do dinheiro a qualquer hora, vai que tá rolando uma crise de crédito no momento, D0 e tal, pra mim você pode pagar, o ideal é você pagar 0, porque tem fundos taxa 0 disponíveis aí no mercado, no máximo 0,2, 0,3, tá? E mesmo assim você já vai começar a perder pra poupança num certo momento, essa é a verdade, porque, enfim, o Selic caiu pra caramba. Mas quando você vai acima, né? Continua acima da... Sim, a poupança continua. abaixo de 8,5 vai descer 70% ali da Selic, né? O problema é que quando o fundo tem uma taxa muito alta, lembra que o fundo também tem o come cotas, então ele tem a tributação, que é aquele imposto semestral lá nos meses de maio e novembro, o leão pega um pedacinho, que é uma distorção brasileira total. Isso tudo vai fazer com que deixe de valer a pena. Então, assim, o renda fixa pós-fixado, cara, barato. Pra mim, comprar comprar indexado à inflação, se você quer realmente uma NTNB, um título pré-fixado, vai direto no Tesouro Direto e compra, porque os fundos que estão aí, tudo muito caro. E crédito privado tem que ser um negócio ali, dependendo da sofisticação do crédito, menos de 1%, mas aí você pode ir ali entre 0,5%, 7%, aí tá surgindo uma classe que é quase um hedge fund de crédito, que a Elo comentou rapidinho, que é uma tendência muito legal, que são fundos que meio que desintermediam o mercado de crédito, né? Que é o que eles realmente emprestam dinheiro via FDICs para algumas empresas. Tem muita bomba aí no mercado, mas tem produto legal, gosto do Capitalis, por exemplo, que fazem essa desintermediação, uma tendência. Aí pode ser mais caro, vai. Ó, se fosse então pra gente uma brincadeira, pô, me fala 3 gestoras que você acha que são assim as tops, uma das melhores assim, pensando em investimento de longo prazo. Você quer bolsa ou multimercados? Poxa, eu pode dou misturar 3 aí, de o que você cada, achar vamos que lá. são. Não, porque é 3 de bem, cada. bem Tá vai, bom. se for um horizonte de 2 a 3 anos, vamos pra um multimercados legal. Eu vou falar 3 que estão fechados, porque são meus favoritos, que é não, eu já falo, não, que é Verde, SPX e Capital. Por que eu vou falar mesmo assim? Porque toda hora tem uma aberturazinha aí, sabe? Toda gestora tem um espelho, que à medida que os cotistas vão sair, quase todas as corretoras têm um espelho, que à medida que os cotistas vão saindo, eles põem outro pra dentro. Então o que eu recomendo é hoje fale com quem te atende. Amigão, quando abrir uma vaga aí no Verde, SPX ou Capitalo. Verde Capitalo. O Verde 60. Esse é o... Então, porque o Verde eu vejo que tem vários verdes no mercado. Aí tem uns negócios que não são muito verdes ali, Não, né? eu já escrevi uma news uma vez que era 50 tons de verde, porque tem vários. Mas que foi o verde original do Stuberger, o primeiro é o Verde 60. Foi reaberto no varejo agora com o Verde 60. Então, as portas do varejo, ele se chama assim. Cada lugar que ele é distribuído, ele tem algum nome adicional, mas tem que ter um 60 lá. Ele é original. Aí tem Verde Vértice, Verde Horizonte, Verde Patrimônio, que são do braço direito do Stuberger, o Parreiras. Eles estão começando a convergir, mas que no começo eles foram bem diferentes em estratégia, né? E mais recentemente tá mais colado. Então, eu gosto do Verde Previdência, por exemplo, mas assim, que eu gosto mesmo, pra mim, é o Verde 60. Tá. O SPX, o Nimitz, que é o multimercados deles, mas tem nomes... Nimitz, com N de nariz. Isso. Mas tem espelhos deles aí como Gripen, que é um espelho do Nimitz, tem outros nomes dele aí no mercado. E o Capitalo, eu amo o Zeta, mas é muito pouco comum ele no varejo, que é o fundo de mais alta vol deles. O Capitalo Capa também é super legal, e vez ou outra abre aí no mercado. Dos abertos hoje, um que eu adoro é o Legacy. E também vai e volta, eu comentei dele aqui, né? Ele tem lá
dos tesoureiros do Santander, uma equipe muito legal mesmo, e uma nova geração aí no mercado de fato. Eles são antigos, mas estavam dentro dos bancos. Então o Legacy é muito legal. De fundo de ação, eu não gosto de colocar assim, cara, eu vou começar a investir em fundo de ação, vou colocar em um só. Então tem um triozinho que eu costumo falar pra assim, quando a pessoa me fala, cara, eu quero começar a investir em ação, que eu gosto muito, que é o Brasil Capital, que aí pra quem tá começando é difícil, porque o mínimo dele é 10 mil reais. Pra quem tá começando em geral o ETF, que vai ser mais fácil, porque os fundos têm mínimo e atrapalha. Então um triozinho que eu acho legal, o Brasil Capital, que é bem quali, sem susto, mas ele põe umas coisinhas diferentes lá, pequenas. O IP, participações, por que eu gosto? É a primeira gestora independente brasileira, eu gosto muito deles porque eles misturam ações brasileiras com ações americanas de qualidade. Então, você vai ter lá... Via BDRs ou Via BDRs. Tá. Então, por isso que ele vai pro varejo. Então, você tem desde... Você vai ter lá um encontro de Itaú e Facebook, por exemplo, na mesma carteira. Então, assim, e o mínimo é R$1.000. Pô, então a pessoa com R$1.000 consegue comprar BDRs indiretamente aí. Exatamente. E aí, o IP é muito legal porque eles fazem isso há uma vida. Eu convido as pessoas a colocarem em qualquer comparador de fundos na internet o IP contra o Ibovespa. É uma história linda, eles estão desde a década de 90, só qualidade, super comportados, nerds, muito legal. E aí, pra você colocar uma pitadinha, porque todo mundo gosta de, né, uma graça ali, coloca o Alaska, que também, que ele vai comprar mais coisas fora do radar, cada vez mais difícil comprar porque tá grande, mas eles ainda têm um olhar muito legal, grande experiência do Luiz Alves. E eu sempre falo, se for colocar mais de R$1.000, usa o Alaska institucional. Por quê? Porque o Alaska que não tem institucional no nome, e aí tem ele na versão qualificada e na não qualificada, ele faz alavancagem de juro e câmbio no caixa. Então esse fundo foi o que caiu 30% lá, por exemplo, no 18 de maio, porque essa parte alavancada dele pode dar algum estresse maior. Mas adoro eles, eu gosto de ter, eu tenho R$1.000 nesse, porque ele dá uns saltos bem grandes, mas quando eu aumento minha posição no Alaska, eu gosto de ir no institucional, que é só a carteira de bolsa deles, sem juro e câmbio. Show de bola. E aí, Kaique, conta aí. E hoje o podcast teve o Paga Nós, que o Paga Nós foi um oferecimento, mas é um oferecimento da Fleury, Twitter, Disney, Amazon, Banco Inter, Nubank, Apple, Santander, Petro, que é o Petrobras, claro, Itaú, Oi, Saraiva e XP. A gente falou de muitas ácidos aqui e eu acabei me perdendo, não tem nenhuma. Você não entendeu nem o nome que você falou. Não entendi nem o nome. Não, mas cara, o episódio de hoje a gente tá rico, né? Porque, cara, olha as empresas que citou aí. Então, são grandes empresas. Eu coloquei a CVM, mas resolvi tirar. Tira a CVM dessa aí, cara. Eu prefiro tirar a CVM das coisas. Agora, como que faz pra achar vocês, convidados? Elô, como que te encontra aí? Como que me encontra? No Instagram, primeiro? Porque Twitter, ninguém tem Twitter, né, Luiz? No Instagram eu tô lá como Elostoxos, mas se você tá seguindo a comunidade... Peraí, se você tá seguindo a comunidade financeira no Instagram, você coloca Elo que eu apareço. Elo. Mas é Elo Cruz, Elostoxos. Stoxos é S-T-O-X-O-S. Stoxos é alvo em grego. Vai estar na descrição do podcast também, primo. E no Twitter, você me encontra como Elo Cruz. Elo Cruz. E se no quiser trocar YouTube, umas farpas contigo lá, dar uma tretada ali, tranquilo. Tô topando. Só cuidado que a minha turma ela é bem próxima. Então, gente, então assim, não sou só eu que rebato. Vou dar uma dica. Se vocês quiserem uma resposta da Elo, é só você falar assim, Elo, eu acho que preço não importa. E aí deixa acontecer, deixa acontecer. Aí às vezes eu só retuito pra deixar a galera... Eu dou curso, né? Então eu já deixo só o retuito pra galera que já aprendeu quanto que é importante você investir bem. E deixa o pau comer. E Lu, como que faz pra te encontrar aí, meu? Então, você, quem quiser sair tudo de fundo e tal, é contigo, né? Vem pra cá. Eu no Twitter, cá pra onde? Primeiro o Instagram, porque eu estou tentando começar a usar essa rede, tenho dificuldade com ela, então me ajudem aí, o que vocês querem ver lá, que é Seabra Luciana. Seabra com S, Isso, Luciana. Acabei de abrir esse Instagram, então ele tá então lá vamos nascendo. ajudar a Luciana lá. Isso, chega mais que eu vou começar a postar conteúdo Acabou em de criar, tá o quê? Com uns 85 mil seguidores? Não, mó pequenininho. Acho que minha mãe tem mais seguidor do que eu. Tô começando, calma. E no Twitter, aí no Twitter sim, que já é maior, que é... Se você colocar Luciana Seabra, aparece, mas Luciana __ Seabra, que é o original. Luciana __ Seabra. Porque já tinha Luciana _ Seabra. Então é Luciana __ Seabra. Mas esse mercado de impostores você acha. Esse mercado de impostores Eu pensei que ela ia falar
Não, só põe Lu que já aparece tudo. Só põe L, que aparece eu ali. Aí você põe Lu e aparece a Magazine Luiza. Muito provavelmente, aquele robozinho. É isso, então é isso. Show de bola. E, Hugão, você tá muito introspectivo hoje. Cara, dormiu de calça jeans com certeza, né, Hugão? Tomou café da manhã hoje? Tomei. Comeu seus nutrientes, suas vitaminas? É que ele não vem trabalhar de shorts de praia igual a vibe, você tem que estar mais vibe do que eu tenho que jogar um fliperama, tem que ficar de boa sem pensando em nada, olhando pro teto. Ele tá emocionado porque a Elo tá do lado dele ali. Não, ele tá meio tenso, Hugão, ele tá tenso, viu? Acho que vocês... Você brigou com a namorada? Você brigou com a namorada, Hugão? Você tá bem com a namorada? Tudo Hugão. Bom, então, sei lá, e como faz pra te encontrar, então, se os primos quiserem te dar uma força, um apoio moral? Cara, se vocês quiserem me dar uma força, assim, muito boa e tal, pra gente começar a postar cada vez coisas melhores, tem um Instagram que já foi falado, mas acho que é bom a gente repetir, porque ele é muito, muito bom, que é o @oprimo.rico. Eu tinha esquecido, ainda bem que você lembrou. Primo, se você não sair do Instagram, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Fizendo porque é um absurdo, é muito conteúdo de qualidade. Cara, pelo amor de Deus, anos e anos de pesquisa, é uma equipe de design, a gente tem 2 andares para produzir conteúdo no Instagram. Artistas que já se provaram com o tempo. Artistas que já se provaram com o tempo, artistas antifrágeis, olha só, artistas resilientes, artistas que entendem a arte do valuation, cara, do value investing, artistas que acham que preço importa. E é isso aí, e fora isso... E aí, se ele depois ainda quiser ver fotos do meu gato, ele tem o @hugo.oescritor. Que lá só tem isso, só tem gato. Fotos do gatinho, né? É legal, incrível. Só tem meu gato. E aí, e que mais? Temos mais alguma coisa aí, Lucão? Então, eu também estou perambulando pelo Primo.rico, né? Eu posto a thumb, posto lá, faço os stories do podcast. Mas também tem o meu Lucas Zafra, com 2 As no final, porque ainda não resolvemos isso. Quero chegar muito nos 10 mil pra conseguir arrastar pra cima o episódio do podcast, cara. Se eu chegando lá, hein? Hoje eu vou... Vai chegar lá hoje? Tô chegando no 8 mil. 8... E o Kaique? É que o Kaique é muito popstar, né? Não, o Kaique se acha esquema, demais, cara. Né? Muito bom, então, Primo. Muito obrigado pela gente de você. Até a próxima. Tchau, valeu!